mesa de hoje tem o tema Conflitos Contemporâneos, as tensões e disputas no Oriente Médio. E discutir o Oriente Médio, hoje em dia, significa olhar para uma região que é marcada por conflitos, né, históricos, mas também por transformações e disputas que continuam produzindo efeitos que vão muito além das fronteiras daquela região, da região do Oriente Médio, né. Então, em um cenário internacional marcado por guerras, instabilidade e disputas geopolíticas, e as tensões que envolvem Israel, Irã, a faixa de Gaza, em todos a Palestina, Irã e tudo mais, é muito importante a gente entender com maior profundidade esse assunto e entender além do que é retratado nos jornais, o que a gente lê em rede social, e realmente entender o lado histórico, a especificidade dessa região, o que faz essas regiões estarem em conflitos uma com as outras, e também entender como isso impacta o Brasil e o restante do mundo. E aí temos dois convidados que a Hilary vai apresentar para vocês. Bom, boa noite, pessoal. Primeiro apresentando o professor Alcides. O professor Alcides ele tem uma sólida formação aí na área de economia, de relações internacionais, já foi aluno da casa como a gente, e atualmente ele leciona lá na FCA, Unicamp de Limeira, acho que todo mundo está habituado. Se o senhor quiser saber. Muito obrigado, Hilary. Obrigado, Paloma, pelo convite. Saudar também o Flávio aqui, né, nosso colega. E, pessoal, boa noite. Meu nome é Alcides, sou professor lá da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, onde a gente está desenvolvendo um novo curso, né, de Relações Internacionais. Vocês devem ter visto aí a propaganda que circulou, né? Então, a gente já está aí à frente, eu, o professor Mariucci aqui da casa também, teve no GT, meu colega, e a gente está agora tocando adiante a temática, né? Então, só para dizer que é uma honra enorme, sou graduado em RI, sou graduado em Economia também, né, e tenho a formação aqui pelo IG, em tecnologia, política científica e tecnológica, onde eu vim estudando desde então o papel da tecnologia na política internacional, em específico nos conflitos internacionais, tá bom? Então, uma honra estar aqui e vamos nessa, né, cara? Também sou professor do programa Santiago Dantas, que é da Unicamp, Unesp, lá em São Paulo, tá? Na área de RI. Um prazer enorme, gente. Nosso outro convidado, o professor Flávio, ele veio lá de Minas Gerais para estar com a gente hoje. Ele conduz o curso de RI, tanto da graduação quanto do programa de pós, na Federal de Uberlândia, passou pela PUC Minas, já passou pela Federal de Minas, pela UFRJ, pela USP. Então, o senhor pode se apresentar um pouquinho, professor? Obrigado, Hilary. Boa noite, pessoal. Eu queria primeiro agradecer a comissão organizadora, né, pelo gentil. Eu vou até começar a marcar o meu tempo. Acho que tem 1 hora, né? Mas pode se apresentar. Então, queria agradecer muito pelo convite, principalmente a você, Paloma, que intermediou, né, e pelo cuidado e toda a diligência que você teve aí para permitir que eu viesse. Então, é uma satisfação muito grande para mim, né, tá aqui na Unicamp. Infelizmente, não passei por aqui na minha formação, mas é uma instituição que eu respeito muito, né, pela sua excelência acadêmica e de importância, né, na produção de conhecimento científico e tecnológico no Brasil. E é minha primeira vez no Instituto de Economia, né, aqui da Unicamp. Eu sou também de um Instituto de Economia, que se tornou Instituto de Economia e Relações Internacionais, na Universidade Federal de Uberlândia, quando o curso de Relações Internacionais foi criado há 17 anos, né? Mas eu atuo somente na área de relações internacionais, né? Na graduação e no programa de pós-graduação. Atualmente sou coordenador da graduação, mas o Instituto de Economia e Relações Internacionais lá de Uberlândia compartilha um DNA forte aqui com o Instituto de vocês, né? Os meus colegas economistas que consolidaram a área de economia lá em Uberlândia nas décadas de principalmente 80 e 90, em sua maioria eram egressos daqui. Muitos já se aposentaram, né? Mas muitos continuam lá, né? Inclusive colegas mais novos também, egressos daqui, né? A maioria fizeram mestrado ou doutorado, ou os dois aqui, né? Eu arriscaria dizer que pelo menos uns 10 colegas economistas meus, lá do Instituto, vieram daqui, né? Então, a gente tem esse DNA compartilhado,
né? O nosso instituto lá não seria o que ele é hoje, não teria a cara que ele tem hoje se não fosse pela tradição de vocês aqui. Então é uma satisfação particular também por ter a oportunidade de conhecer o Instituto de Economia da Unicamp. E também a satisfação estar na mesa com o meu colega, né, Alcides, quem eu não encontrava pessoalmente, eu acredito, desde 2017, né, no encontro da Associação Brasileira de Estudos de Defesa lá em Florianópolis. Né? Desde então, temos contato pelas redes sociais e pela produção acadêmica, mas uma satisfação aqui de poder né, compartilhar presencialmente uma mesa. Eu sempre aprendo muito com o Alcides, né, com os trabalhos dele, e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. A gente tinha combinado de... Quer dizer, a gente tinha programado de combinar, né, a apresentação, mas essas promessas nunca são cumpridas, né? A gente está num momento meio corrido. O meu semestre acabou na sexta-feira, né? A gente está atrasado lá ainda por causa de greve. O Alcides estava em viagem, acabamos não combinando, mas pelo que ele me falou aqui, ele vai fazer uma abordagem diferente da minha. Então, no final das contas, vai dar certo, né? Vão ser falas que vão se complementar, né? Então agora eu vou começar a contar mesmo, né? Bom, eu fiz algumas anotações aqui, né? Teve que ser nesse final de semana mesmo, porque eu correria de final de semestre. Alguns pontos que eu gostaria de comentar com relação ao tema que nos foi passado. Acabou dando um pouquinho aqui, umas 7 páginas. Eu não sei se não sei se vai ser muito menos de 1 hora ou muito mais. Acho que vai depender do quanto eu aprofundar em cada ponto, mas é mais só para eu não me perder, né, e não digredir demais. Mas antes de começar propriamente a exposição, eu queria fazer uma ressalva, né, de que eu não sou especialista em Oriente Médio. Né, não sou, na verdade, especialista em região nenhuma, né, do mundo. Também não sou especialista em política externa de nenhum país em particular. Né, a minha pesquisa ela é eminentemente teórica. Né, eu estudo teorias de política internacional, né, em particular com foco no comportamento das grandes potências e do impacto, né, desse comportamento sobre a natureza do sistema internacional, e estudo teorias da estratégia, né, que investigam aí a relação, né, entre o uso da força e política, né, como que a força pode ser empregada como instrumento político. E, além disso, também uma parte importante da minha pesquisa é metateórica, né, epistemológica. Né, então, envolve parâmetros, né, para avaliar progresso teórico e progresso empírico na pesquisa científica que é feita nessas 2 grandes áreas que eu mencionei, né, política internacional e estudos estratégicos. Eu acho que é como se eu fosse meio que um físico teórico, né? um astrônomo teórico que estuda assim, modelos, né, que descrevem o funcionamento do universo, a mecânica do universo, e quando aparece um fenômeno novo, né, que chama atenção, como um planeta descoberto, ou explosão de uma estrela, ou um cometa, né, ele é acionado para tentar explicar aquilo, né, para saciar a curiosidade sobre aquele fenômeno. É mais ou menos assim que eu me sinto com relação às relações internacionais e a eventos internacionais de uma maneira geral. Então, o que eu estou querendo dizer, né, com essa ressalva é que tudo que eu vou falar aqui, né, são entendimentos próprios, mas que são teoricamente informados. Né, as minhas avaliações, os meus entendimentos são derivados logicamente de modelos e pressupostos teóricos, mesmo que eu não mencione explicitamente esses modelos ou seus autores ou esses pressupostos. Né? Então, as apreciações que eu vou fazer estão baseadas principalmente na teoria da guerra de Clausewitz, né, que é, digamos, a base, né, o núcleo duro do campo dos estudos estratégicos, mas também na teoria da estratégia marítima do Julian Corbett, em teorias de coerção aérea, em diversos modelos de escolha racional, né, que trabalham com a estratégia dentro dos conflitos. Né, e nessa parte aproxima um pouquinho aqui do estudo de vocês, né, porque são modelos que têm uma base microeconômica, né, como teoria de barganha, teoria dos jogos, teoria da dissuasão racional, só para citar, né, algumas das referências que embasam assim, as minhas considerações. Então, entrando propriamente no tema, né, a gente foi
foi convidado para falar sobre guerra, né? E o que não falta no mundo hoje são guerras, né? Infelizmente, né? Então, um levantamento aí de que pode haver em torno aí de 120 guerras, né, ativas no mundo, né? Mais de 90% delas são civis, né? Entre 5 e 10% são guerras interestatais. Mas se a gente considerar a guerra no sentido técnico, no sentido conceitual, e não guerra oficial ou no sentido jurídico, ou seja, a guerra acontece em qualquer contexto político em que um grupo esteja empregando a força para alterar o comportamento de um outro grupo, então provavelmente o número é ainda maior do que esse, né? Obviamente não é uma realidade agradável, né? Não é uma realidade desejável, né, do nosso mundo, né? Até porque dá mais trabalho para a gente, né? Entre outras coisas, acaba dando mais trabalho para a gente. É por isso que eu também estou no meu primeiro dia de férias, estou trabalhando na segunda-feira à noite, né? Brincadeira, essa é a parte do trabalho que realmente dá prazer, né? De poder compartilhar ideias, de poder debater, né? E conversar sobre temas que nos interessam academicamente. Mas né, todo esse universo de guerras, né, que existem no mundo, duas se destacam pela sua escala, né, e pelos seus efeitos globais e impactos potenciais sobre a ordem internacional e a balança de poder no mundo. São as guerras da Ucrânia e a guerra do Irã, né? A pedido, né, da comissão organizadora, a gente vai se concentrar no Oriente Médio, né? Não sei se vocês estão acompanhando os jornais aí há uns 70, 80 anos, mas né, é uma região que costuma ser um pouco turbulenta, né? Então, de todas as regiões do mundo, o Oriente Médio é uma que particularmente está no estado bem generalizado de guerra, né? E entre essas guerras, né, duas também se destacam, né, que é a guerra em Gaza, né, entre Israel e o Hamas, e a guerra contra o Irã. Bom, Gaza formalmente está num cessar-fogo, né, desde outubro de 2025. Não que a violência tenha se encerrado completamente, né, continua havendo ataques, continua havendo enfrentamentos, né, existe uma estimativa de que pelo menos umas 1.000 pessoas foram mortas em Gaza desde o início do cessar-fogo, né, mas digamos, as hostilidades mais intensas estão paradas aí há quase um ano. Mas Gaza é uma guerra que tem um impacto principalmente local, ainda que extremamente devastador, né, como todo mundo acompanhou, né, por ser uma região com enorme densidade populacional, né, tem apenas 365 quilômetros quadrados, né, um comprimento de só 41 quilômetros e uma largura que vai de 6 a 12 quilômetros e uma população de mais de 2 milhões. Né, então, é uma guerra que produziu aí entre 70 e 100 mil mortos, né, dependendo de como se estima, e que destruiu ou danificou em torno aí de 70% das edificações do território. Mas o impacto, ainda que devastador, é muito localizado, né? A repercussão internacional da guerra em Gaza se dá principalmente no debate político no Ocidente, né? Principalmente nos Estados Unidos, entrando dentro daquela, né, polarização já de alguns anos entre direita e esquerda, entre democratas e republicanos, né? Mas com um elemento novo agora, que foi criar um racha dentro da direita nos Estados Unidos, né? Entre os isolacionistas, né? Aqueles que partem do tema do lema, né, América primeiro, e os mais intervencionistas, linha dura, né, que apoiam Israel, e esse racha, né, se tornou ainda mais intenso agora com a guerra do Irã, né? A guerra do Irã ainda está em curso, né, como vocês sabem, sem sinais de resolução, né? E é uma guerra com efeitos globais, né, efeitos generalizados, né, bem mais substanciais, né? E vai ser então o foco da minha apresentação, até por pedido, né, da comissão. Mas se alguém tiver curiosidade ou interesse de
discutir alguma coisa com relação a Gaza, né, o que aconteceu em Gaza, o que está acontecendo em Gaza, né, se fiquem à vontade, a gente pode retomar o tema no debate. Com relação ao Irã, então, né, o Irã é um país que está em estado de guerra fria, né, com os Estados Unidos e Israel por muitas décadas. Essa guerra ela se torna quente, né, em alguns momentos, com ataques pontuais, né, principalmente para assassinar políticos, oficiais das Forças Armadas, ou às vezes até cientistas, né, envolvidos no programa nuclear, mas é uma situação que se escalou significativamente a partir de junho do ano passado, né, na chamada Guerra dos 12 Dias, né, quando Israel, né, bombardeou e atacou vários alvos no território do Irã, e com a entrada tardia dos Estados Unidos, né, nos dias 21 e 22 de junho, né, para atacar as 3 principais instalações nucleares do Irã, né, Fordow, Natanz e Isfahan. Né. O Irã já tinha atacado vários alvos militares e também do programa nuclear o Israel, né, já tinha atacado vários alvos militares do programa nuclear do Irã, e os Estados Unidos entraram, né, nos dias 21 e 22 e realizaram um ataque mais pesado, né, que culminou no que o Trump, né, chamou de obliteração do programa nuclear iraniano, né, o que causou uma situação um pouco curiosa, porque 8 meses depois, né, em fevereiro desse ano, ele estava de novo defendendo a necessidade de uma guerra no Irã para acabar com o programa nuclear do Irã, que tinha sido obliterado, né, 8 meses antes. Então, no dia 8 de fevereiro, né, deste ano, começou uma nova campanha numa escala muito maior, que ainda está, né, em curso, e como eu disse, sem sinais claros aí de resolução. O primeiro ponto digno de nota dessa atual fase do conflito é a escala do teatro de operações. Né? O teatro de operações é o espaço geográfico, né, onde são realizadas as operações militares, onde ocorrem enfrentamentos, né, ataques. O principal teatro de operações, claro, é o território iraniano. Né, mas o Irã, principalmente, né, atacou vários outros países como retaliação, né, países que têm presença militar dos Estados Unidos ou que apoiam, de alguma forma, a ação dos Estados Unidos no Irã. Obviamente, claro, o objetivo é gerar um custo, né, levar o custo da guerra para esses países para aumentar a pressão política sobre os Estados Unidos. Né? Então, foram atacados em maior ou menor grau Israel, obviamente, até por ser um país beligerante, né, na guerra, é uma guerra de coalizão, né? Os Estados Unidos está conduzindo essa guerra junto com Israel. Israel, então, teve diversos alvos atacados, mas também houve ataques contra o Bahrein, contra o Catar, Kuwait, Arábia Saudita, Jordânia, os Emirados Árabes Unidos, Iraque e Omã. Né? Recentemente, também houve um ataque contra um navio dos Estados Unidos que armazenava gás natural liquefeito, né, num porto do Egito. Então, o Egito se tornou ali parte aí do teatro de operações. Inclusive, esse ataque, né, acabou produzindo um incêndio colateral num navio, se não me engano, da Grécia, o que já, de certa forma, leva o custo para a OTAN. Né? A Grécia é um país aliado dos Estados Unidos dentro da OTAN. Né? E esse ataque no Egito provavelmente foi realizado a partir do Iêmen, né, com um drone lançado a partir do Iêmen. Né? Por que essa guerra tem um teatro de operações tão extenso, né, tão largo? Né? Porque é uma guerra que está sendo conduzida à distância. Né? Ela utiliza uma guerra em que tem sido utilizados meios de ataque à distância. Né? São armamentos chamados de standoff, né, como aviões tripulados, né, aviões de bombardeio, mísseis e drones. Então, até o momento, não houve campanha terrestre, não houve combates terrestres, né, combates próximos, né, em terra, e a gente pode explorar no debate, né, depois, se vocês quiserem, se há essa possibilidade, né, de uma escalada, né, de que haja uma campanha terrestre e
o que isso poderia implicar, né, sobre a condução da guerra, enfim. Afinal de contas, os Estados Unidos têm 50 mil soldados no Oriente Médio neste momento, né, entre os quais estão em torno de 5 mil fuzileiros navais que foram enviados recentemente. Né, fuzileiros navais, obviamente, que são especializados em realizar operações anfíbias, né, em atacar a terra, né, em tomar alvos na terra a partir do mar. Qual que vai ser o foco do meu argumento? Né? Além de tentar ajudar a discernir um pouquinho o que está acontecendo lá e por que isso está acontecendo. São três pontos que eu gostaria de enfatizar. O primeiro é que as condições naturais dessa guerra, elas favorecem amplamente o Irã. Né? E para mim não há a menor dúvida de que o Irã está vencendo a guerra. Né? O segundo ponto, que é consequência desse primeiro, é que para mim é muito difícil antecipar um resultado, né, que os Estados Unidos e Israel poderão apresentar de maneira convincente como uma vitória. Né? Eu tenho muita dificuldade em imaginar um futuro em que um resultado seja, de fato, uma vitória inequívoca. Né? Não que eles não vão tentar retoricamente apresentar qualquer que seja o resultado como uma vitória. Na verdade, eles já estão fazendo isso. Né? O Trump e o Pete Hegseth, né, o secretário de guerra dos Estados Unidos, já decretaram vitória nessa guerra várias vezes. Né? Mas o fato da guerra continuar, né, já é um forte sinal de que eles estão falando bobagem. Né? Então eles dizem as forças armadas do Irã estão destruídas, o líder do regime está morto, dezenas de outros membros importantes do regime foram mortos, então já vencemos, alcançamos o nosso objetivo. Mas a realidade, ela acaba se impondo. Né? A realidade é inequívoca. Nenhum objetivo importante dessa guerra, né, para os Estados Unidos e para Israel foi concretamente alcançado. E, na minha opinião, não vai ser. Essa guerra não vai acabar de forma que os Estados Unidos e Israel alcancem alguns dos objetivos mais importantes que eles almejam. E o terceiro ponto é que tudo isso era perfeitamente previsível por quem tem um mínimo de conhecimento sobre guerra e sobre estratégia. Nada disso surpreende. Ou seja, essa guerra ela é um resultado de um erro de cálculo estratégico gigantesco. Na verdade, uma série de erros de cálculos estratégicos e provavelmente vai ser um dos maiores fiascos militares dos Estados Unidos desde o Vietnã. Então, esses são os pontos que eu gostaria de extrair, né? Essas são as conclusões que eu gostaria de subsidiar, né? Que eu gostaria de sustentar com enfim, com os apontamentos que eu vou fazer e com as evidências que eu vou apresentar. Então, quais são os objetivos dessa guerra? Né? Quais são os objetivos, obviamente, dos Estados Unidos e de Israel que deram início à guerra? Né? O primeiro objetivo é a mudança de regime. Né? Acabar com o regime iraniano. O segundo, acabar com o programa nuclear do Irã. E o terceiro, importante, é tentar forçar, né, o fim do apoio iraniano a grupos armados irregulares que atuam na região, principalmente na vizinhança de Israel. Né? Então, principalmente o Hamas, a Jihad Islâmica em Gaza, o Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iêmen. Desses objetivos, os dois primeiros são mais importantes: mudança de regime e acabar com o programa nuclear. Né? Eles são os mais relevantes e também são os mais facilmente verificáveis. Né? São aqueles que dá para saber mais claramente se estão sendo atingidos, né? Ou em que medida estão sendo atingidos ou não. Né? Por isso eu vou focar nesses dois objetivos. Começando pela mudança de regime. Acho que o primeiro ponto que precisa ser destacado é que o tipo de guerra que os Estados Unidos estão conduzindo é completamente incompatível com a natureza desse regime. Né? Os Estados Unidos estão conduzindo uma guerra limitada. Né? E a cada vez fica mais claro que os Estados Unidos só têm a disposição de realizar uma guerra limitada. E só tem apoio político doméstico para conduzir uma guerra limitada. E acontece que mudança de regime é um dos objetivos políticos mais demandantes que se pode ter numa guerra. Nunca na história
do uso militar do ar, né, ou seja, dos últimos 115 anos, 110, 115 anos, nunca, né, uma guerra exclusivamente conduzida pelo ar foi capaz de produzir concessões políticas significativas, principalmente rendição incondicional ou mudança de regime. Isso nunca foi feito. Né? Não foi feito porque é completamente incompatível com a natureza desse tipo de guerra. Né? Guerras limitadas, elas só são capazes de alcançar objetivos políticos limitados. Né? Mudança de regime exige uma guerra ilimitada. Né? O que é uma guerra ilimitada? É aquela que exige que o seu adversário seja desarmado, que o território dele seja ocupado e que a sociedade dele passe a ser controlada por você. Né? A última guerra desse tipo mais relevante foi a guerra do Iraque de 2003. Né? Justamente porque o objetivo dessa guerra era mudança de regime. Era trocar o regime baatista do Iraque por um regime aquiescente aos interesses dos Estados Unidos. E, naturalmente, os Estados Unidos entendiam que isso só poderia ser feito através de uma guerra ilimitada, uma guerra que desarmasse o Iraque, ocupasse o seu território e passasse a controlar a sua sociedade. Mas existe uma diferença importante aqui. Né? O Irã ele tem uma população 2 vezes maior do que a população do Iraque. Né? 93 milhões no Irã, 48 milhões no Iraque. O território do Irã é 4 vezes maior do que o território do Iraque. Né? 1,6 milhão de quilômetros quadrados no Irã e 400 mil quilômetros quadrados no Iraque. Como a gente sabe, o que aconteceu no Iraque não foi nenhum piquenique para os Estados Unidos. Então, a gente só pode imaginar como que seria tentar fazer a mesma coisa com o Irã. Né? E, obviamente, essa é a razão pela qual os Estados Unidos estão fugindo desse tipo de guerra, né, há mais de uma década. Né, fugindo de guerras de conquista, né, guerras desse tipo. Né. Então a pergunta é, os Estados Unidos e Israel eles realmente esperavam mudar o regime iraniano através de uma guerra limitada, através de bombardeio aéreo? Provavelmente não. Né. Mesmo que eu acho que essa guerra seja resultado de uma série de erros de cálculo, né, estratégicos, eu acho que eles não seriam capazes de fazer um erro tão crasso assim. Né? Então, efetivamente, eu acho que eles não acreditavam que isso seria possível. Né? O que eles tinham esperança de fazer é criar as condições para engendrar um processo interno no Irã que acabasse provocando a mudança de regime. Como? Né? Através da eliminação da liderança, né? Uma estratégia que é chamada de decapitação. Você elimina diretamente a liderança, nós vimos que os Estados Unidos fizeram isso em grande escala, né, no começo da guerra, e também enfraquecendo as forças armadas do país e as forças de segurança, né, de segurança pública, para que ela não tenha capacidade coercitiva contra a população. Tudo isso para quê? Criar as bases para uma revolução, né, ou guerra civil. Na verdade, revolução é um eufemismo para guerra civil. Provocar uma guerra civil no Irã. Né? E uma guerra civil no Irã seria um resultado ganha-ganha para os Estados Unidos e para Israel. Eles teriam talvez a oportunidade de apoiar um grupo interno favorável aos seus interesses e tentar, né, tentar contribuir para a vitória desse grupo e trocar o regime, ou na pior das hipóteses, o Irã poderia se tornar um Estado arruinado, falido, como a Síria, né, depois de 14 anos de guerra civil. E um Estado internamente falido, destruído, né, não seria capaz de desafiar os interesses geopolíticos, né, dos Estados Unidos e Israel na região, e muito menos de desenvolver um programa nuclear. Né? Eles estariam muito ocupados tentando não perder a cabeça, né? Literalmente. Né? O regime estaria preocupado principalmente em não perder as suas cabeças. E esse foi um processo que começou já no ano passado. Vocês vão se lembrar, ali por volta do Natal, em dezembro, começou uma série de protestos, né, no Irã, protestos populares contra o governo, com atuação reconhecida e clara das agências de inteligência de Israel e dos Estados Unidos. Eles reconheceram isso abertamente, falaram, nossos agentes estão lá, né, ajudando, né, a população a se mobilizar, a lutar contra esse governo opressor.
E os ataques contra, né, o Irã, né, os ataques americanos contra o Irã estavam previstos para começar em meados de janeiro, por volta do dia 15 de janeiro, mas eles foram cancelados de última hora por causa do fracasso, né, do movimento revolucionário. Né? Houve uma reação muito pesada, né, do governo iraniano, que conseguiu sufocar esse movimento, né, logo no começo. Né? Oficialmente, o governo reconhece 3 mil mortos, né, mas agências de direitos humanos confirmam, né, pelo menos 5 ou 6 mil mortos, né, e algumas instituições que são contrárias, né, críticas ao governo iraniano, estimam até 20 a 30 mil mortos, né, da população iraniana. Mas, de qualquer forma, o movimento foi sufocado e não faria mais sentido, né, digamos, a ajuda pelo ar que os Estados Unidos estavam prevendo fornecer. Mas, por algum motivo, 45 dias depois, o governo Trump foi convencido de que a situação já era diferente. Ou seja, o regime iraniano estava na beira do precipício e só precisavam dar um empurrãozinho. Né? Por que o Trump foi convencido disso? Pode ser resultado de inteligência ruim? Né? Pode. Né? Mas uma outra explicação é que o Trump foi deliberadamente enganado, né, por membros internos mesmo do seu governo, né, o pessoal linha dura, que era favorável à guerra, e claro, membros do governo de Israel, que eram ainda mais favoráveis à guerra, com a expectativa de que uma vez que a guerra começasse, ela adquiriria uma dinâmica própria de escalada. Né, que uma vez que o resultado esperado não fosse atingido, haveria uma pressão para aumentar o esforço, escalar cada vez mais, para que não fosse admitida a derrota, né, para não ter que lidar com o custo político da derrota. E que talvez, né, no final desse processo, você teria um Irã destruído, ou falido, ou, enfim, né, algum resultado que pudesse ser favorável. Algumas fontes informaram, né, que o Trump, pessoalmente, ele pessoalmente esperava que apenas a chegada da armada americana na região já seria suficiente para produzir o resultado. Os Estados Unidos mandaram para lá, né, dois grupos de batalha, né, dois grupos de porta-aviões, né, com de 15 a 20 navios de guerra, e o Trump esperava que só esse movimento, só essa sinalização já produziria a rendição imediata e incondicional do Irã. O que é completamente delirante. Essa expectativa não faz o menor sentido. É completamente surreal. Mas ela estava baseada em alguma coisa. Ela estava baseada, né, em expectativas ou, né, em pressupostos que foram fornecidos para ele. Né? Mas, obviamente, a realidade era muito diferente disso. E isso ficou muito claro muito rápido. Né? Mas qual que é o problema, né, dessa estratégia que os Estados Unidos estavam tentando utilizar, ainda estão, de certa forma, né, para produzir a queda interna do regime? O problema é que ataques externos costumam ter o efeito oposto. Né? Aumenta o apoio, a solidariedade popular ao governo. Né, aquele efeito que costuma ser chamado de união em torno da bandeira, né, em inglês, rally around the flag. Né, principalmente, né, se as suas ações produzirem erros, né, e gerarem efeitos colaterais, né, como, por exemplo, um ataque a uma escola que matou 156 pessoas, né, entre elas 120 meninas. Né. Com esse tipo de erro, que é praticamente inevitável numa campanha dessa escala, esse efeito de união em torno da bandeira é muito forte. Né? E, além disso, né, um segundo ponto, bombardeios aéreos têm um efeito bastante limitado contra forças terrestres. Elas podem ser debilitadas, elas podem ser enfraquecidas, né, mas a sua capacidade coercitiva, a sua capacidade combatente não é eliminada, ou seja, você não consegue riscar, né, essas forças do mapa, né, e simplesmente impedir
que elas sejam capazes de atuar contra a população caso haja algum tipo de levante, caso haja de fato uma ameaça interna. E o terceiro ponto é que a decapitação, ela raramente ou quase nunca funciona, né, para produzir mudança de regime, né? A eliminação, né, de lideranças acaba sempre produzindo apenas a substituição dessas lideranças dentro de um mesmo regime. Né? Para realmente trocar o regime, você precisa do apoio das Forças Armadas. Né? E acho que não é nem um pouco razoável esperar que esse apoio vai vir no caso das Forças Armadas iranianas. Então, o resultado disso, com relação ao primeiro objetivo principal, a mudança de regime, é a permanência do regime com outros nomes. Né? Só que um regime ainda mais radicalizado, né? e um regime ainda mais incentivado a aumentar suas condições de dissuasão contra esses adversários, os Estados Unidos e Israel. O que naturalmente nos leva ao segundo objetivo importante, que é o programa nuclear, acabar com o programa nuclear iraniano. Né? Eu acho que tem algumas questões técnicas que são importantes para entender o que está acontecendo lá, que talvez nem todos tenham familiaridade. Tá? A primeira questão técnica tem a ver com enriquecimento de urânio. Né? O que é um enriquecimento de urânio? O urânio, né, natural, o urânio encontrado na natureza, ele possui dois tipos de isótopos. Né? São dois átomos diferentes do mesmo elemento químico, que é o urânio 238, é mais pesado, né, ele tem uma massa um pouquinho maior, e o urânio 235. Né? O urânio 238, ele compõe mais de 90%, 99% do urânio natural. Né? E o urânio 235, apenas cerca de 0,7%. Acontece que só esse urânio 235 que é capaz de sustentar uma reação em cadeia para produzir uma detonação nuclear. Então, o urânio, com o objetivo de produzir armamentos, né, armamento nuclear, ele precisa ser enriquecido para aumentar o percentual, né, de urânio 235 no material. Então, o enriquecimento de urânio é basicamente isso. É purificar o urânio, aumentar o percentual do urânio 235 no material. Isso é feito através da centrifugação, né, das chamadas centrífugas, vocês já ouviram falar, né, que gira muito rápido e consegue separar os átomos por causa da diferença de peso. Né? Um outro conceito importante é o de grau de armamento. Né? Qual que deve ser qual que é o percentual mínimo de urânio que atinge o chamado grau de armamento, ou seja, é capaz de produzir, né, a reação nuclear em cadeia para que haja uma detonação nuclear. Né? Esse grau é de 90%. Né? Apenas com urânio aí 90% composto por 200, no mínimo, né, 90% composto de urânio 235, é que você tem a confiança de produzir uma reação em cadeia eficiente, né, capaz de produzir uma detonação nuclear, embora com um percentual menor, de enriquecimento menor, é possível ainda fazer uma bomba, só que ela vai ser, digamos, uma bomba menos confiável. Né? Pode ser que a cadeia não funcione, ou pode ser que não libere a quantidade de energia prevista. Então, 90% ali é o percentual chave, né? É o número chave. No acordo nuclear que foi firmado com o Irã em 2015, é um acordo que foi liderado pelos Estados Unidos, o Irã foi autorizado a enriquecer urânio a até 4%, né? Que é suficiente para produção de energia, né? Para usinas nucleares de produção de energia. O governo Trump, no ano de 2017, né, no primeiro ano de mandato, se retirou desse acordo. Né? Por quê? Né? Primeiro, por pressão de Israel, né, porque para Israel o Irã não pode ter nenhuma capacidade de enriquecimento de urânio. Né? O resultado desejado por Israel é capacidade zero de enriquecimento por conta do Irã,
e, portanto, os termos do acordo para Israel eram inaceitáveis. E o segundo ponto, né, tem a ver com a crítica, né, a uma conquista diplomática importante feita pelo governo anterior, né, do rival dele, né, o Barack Obama. Então, também para desfazer, né, uma conquista diplomática, um ganho diplomático importante, né, que o governo Obama tinha alcançado. Depois disso, depois de 2017, quase 10 anos depois, né, hoje existe uma estimativa de que o Irã tenha em torno de 10 toneladas de urânio enriquecido. A grande maioria, né, mais de 70%, até 5%, ou seja, estão ali no nível, né, nível condizente com a produção energética. Mas existem ali em torno de 450 quilos que estão enriquecidos ali em 60%. Né? Essa é a estimativa. E são esses 450 quilos de urânio a 60% que são o principal motivo de preocupação. Tá? Porque, na verdade, não existe outro motivo para você ter um urânio a 60% que não seja produzir armamento nuclear. Né? Um urânio enriquecido a esse ponto não serve para mais nada útil, a não ser para que você tenha capacidade latente, né, de num curto período de tempo, né, concluir o enriquecimento e produzir armamento nuclear. Por isso, né, obviamente, então, há preocupação. Né? Então, um outro conceito importante também é o da quantidade significativa. Né? Qual que é a quantidade mínima necessária de urânio 90%, né, enriquecido 90%, que é necessário para sustentar essa reação em cadeia e produzir uma bomba nuclear. Tá? E essa quantidade significativa é 25%. Né? Então, se o Irã conseguir concluir o enriquecimento desses 450 quilos, né, chegarem a 90%, ele vai ter material para produzir em torno de 15 18 bombas de primeira geração, né, bombas de fissão nuclear, né, como as bombas atômicas que os Estados Unidos desenvolveram durante a Segunda Guerra Mundial, no projeto Manhattan, né, que ele utilizou contra Hiroshima, né, em torno aí de 15 quilotons, né, ou seja, uma bomba equivalente com capacidade destrutiva equivalente a 15 mil toneladas de dinamite. E que só em Hiroshima, né, num único ataque, matou 80 mil pessoas. Então o Irã teria condições aí muito rapidamente, tá? Rapidamente mesmo, viu, gente? É questão de poucas semanas concluir esse enriquecimento, porque essa fase final do enriquecimento é a mais rápida, e aí demoraria um pouquinho mais para terminar, digamos, a parte técnica mesmo, né, de criar uma ogiva, né, de desenvolver todo o aparato material para que a ogiva seja integrada realmente num armamento e possa ser testado, né, ou empregado. Então a gente está falando aí de poucos meses. Então isso significa que o Irã hoje, né, já há alguns anos, ele se encontra num estágio que é chamado de latente, né, um estado de latência nuclear. O Irã tem possibilidade, né, de romper, né, ou de escapar, que é o chamado breakout. Né, em poucas semanas ou poucos meses, teria condições de romper esse estado de latência e desenvolver um armamento nuclear. Mas um ponto que é muito importante é que esse estágio de latência do Irã é uma decisão política. Não é restrição tecnológica, não é falta de conhecimento. É uma escolha, é uma decisão política do Irã. Por quê? Porque até este momento, na avaliação do regime iraniano, o custo político de nuclearizar foi considerado menor do que o benefício que as armas nucleares trariam para o Irã. Então, obviamente, no final que a gente vai ter que voltar essa questão e pensar em que sentido talvez essa guerra está afetando esse cálculo, né, e eventualmente fazendo com que o regime iraniano chegue a uma conclusão diferente da que ele chegou né, nos últimos anos. Do ponto de vista dos adversários do Irã, ou seja, Estados Unidos e Israel, é perfeitamente compreensível que eles queiram evitar que o Irã tenha armas nucleares.
né? Isso aí também é muito fácil de entender porque que eles não querem que o Irã tenha armas nucleares. Por causa das previsões apocalípticas, né, de que o regime iraniano é irracional, né, é suicida, né, tem uma vocação ao martírio, né, de sacrificar toda a sua sociedade, todo o seu regime e o seu país em prol de uma causa, em prol de uma ideologia, de uma religião, etc. Não, isso não faz muito sentido, né? Eu acho que nem Estados Unidos e Israel acreditam nisso de verdade, né? Isso faz parte da retórica, do discurso político, né? O regime iraniano é um regime de quase 50 anos, que tem todo o interesse de se autopreservar no poder, de preservar a sociedade que ele controla, sobre a qual ele tem o poder, como qualquer outro regime, como qualquer outra sociedade no mundo. Não há nenhuma razão lógica para esperar que o regime iraniano seja mais suicida ou mais inconsequente do que qualquer outro regime, né? Mas o ponto é que um Irã nuclearizado ele iria diminuir significativamente a margem de manobra que Estados Unidos e Israel têm na região, né? O risco de uma escalada nuclear numa confrontação com o Irã reduziria, né, o rol de opções coercitivas que poderiam ser empregadas contra o Irã. As armas nucleares elas têm um efeito equalizador, né? Elas neutralizam em grande parte todo o potencial, né, que a enorme assimetria tecnológica que os Estados Unidos têm com relação ao Irã em termos convencionais. A capacidade, né, a margem de manobra, a capacidade coercitiva que os Estados Unidos têm em termos convencionais contra o Irã, né, é decisiva. As armas nucleares elas servem para equalizar, para neutralizar em grande parte esse potencial que os Estados Unidos têm, justamente porque o risco da escalada nuclear e dos custos de uma guerra nuclear, né, são inaceitáveis, né, inclusive para os Estados Unidos e para Israel. Então, né, talvez o ponto mais importante, contra um Irã nuclearizado, uma guerra ilimitada, como aconteceu contra o Iraque, estaria completamente fora de cogitação. Você não invade um país para conquistar esse país, para tomar esse país, para trocar o regime e assumir o controle desse país, se esse país tem armas nucleares. Isso não se faz, né? Não faz sentido. Tá? E é por isso que a Coreia do Norte, né, há 14 anos mais ou menos, está sendo deixada ali, né, de lado, bem quietinha, né, sem nenhuma provocação, sem nenhuma atitude mais assertiva, né, porque simplesmente você não pode arriscar que um míssil sequer, né, chegue a Seul ou a Tóquio, né, o risco é realmente grande demais, né. Então, Irã está no estado de latência, tem sim condições de desenvolver, quer se manter nesse estado, quer ter condições de desenvolver e pode perfeitamente tomar a decisão a qualquer momento de romper, né, de escapar. E por outro lado, também é perfeitamente compreensível que Estados Unidos e Israel queiram evitar que isso aconteça. Mas as questões centrais são: o que os Estados Unidos e Israel podem de fato fazer sobre isso? Eles de fato têm condições de impedir que o Irã, se tomar a decisão, se nuclearize? Isso é viável? E a segunda questão é: será que essa guerra que está sendo conduzida, ela tende a produzir o resultado desejado, ou seja, conter a proliferação do Irã, né? E, no meu entendimento, a resposta é não, né? A resposta à primeira pergunta é que não tem muito que os Estados Unidos e Israel realmente possam fazer se o Irã tiver realmente decidido, né, tiver convencido de que ele precisa de armas nucleares como uma questão de sobrevivência, né? E que essa guerra, ela não só tende a não produzir o objetivo desejado, como tende a tornar a situação pior, né? Ainda mais desfavorável para os Estados Unidos. Por quê? Porque o material nuclear provavelmente não vai ser destruído e nem vai ser capturado, né? O máximo que eles podem fazer é atrasar o processo de enriquecimento, destruindo as instalações, mas as instalações podem ser reconstruídas e com maior proteção, né? Inclusive, nesse momento, já há muitas imagens, né, mostrando atividades de construção pesada, né, ali na cordilheira, que
que é chamada, na região que é chamada de Montanha da Picareta, né? Em inglês eles chamam de montanha Pickaxe, né? De picareta. É uma região, né, onde existem instalações nucleares, em que o Irã está aumentando ali a sua capacidade instalada subterrânea, abaixo ali de 100 a 140 metros de granito sólido, ou seja, completamente além da capacidade destrutiva das bombas mais avançadas, né, de profundidade, né, as chamadas bombas de destruição de bunker, né, bombas capazes de penetrar o solo e destruir alvos subterrâneos, né. Então esse material não vai ser destruído, não vai ser capturado. Qual que é o resultado, então, mais provável com relação a esse objetivo, né, de impedir a proliferação nuclear do Irã? Que o efeito vai ser contraproducente. O efeito mais provável é que isso vai afetar o cálculo político do Irã, em que ele vai entender que o benefício da nuclearização agora supera os custos políticos de se nuclearizar. Agora que Estados Unidos e Israel se mostraram como uma ameaça existencial ao regime, eles vão entender que eles precisam do instrumento dissuasório final, né? O instrumento dissuasório perfeito, que são armas nucleares, né? E como resultado disso, né, os Estados Unidos vão ter muito menos influência sobre o programa nuclear iraniano do que eles teriam, né, do que eles tinham sob o acordo que foi firmado em 2015 e que o governo Trump denunciou em 2017. Para finalizar, né, a minha apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre o Estreito de Hormuz, né, porque até quem não está acompanhando muito perto a guerra, né, entendeu que esse é um ponto nevrálgico, né, da guerra. Esse é efetivamente o centro de gravidade da guerra do ponto de vista do Irã. E porque eu acho também que o Estreito de Hormuz é uma variável particularmente interessante para a gente discutir neste seminário, né, nesta semana, por se tratar efetivamente do custo político da guerra, do custo econômico, né? Justamente na semana de economia, né, vamos entender um pouquinho como que o cálculo econômico está sendo decisivo na condução dessa guerra. Então, o primeiro ponto é que mais técnico, né, que um estreito é uma passagem marítima que pode ser controlada, né, de ambas as margens. No caso do Estreito de Hormuz, ele é muito importante, né, em termos econômicos e energéticos, porque, como vocês sabem, lá é que são escoados aí 20%, né, da produção de petróleo do mundo e também um grande percentual da produção de GNL, né, de gás liquefeito, né? E o Estreito de Hormuz é realmente muito estreito, né? Ele tem uma faixa navegável de apenas 11 quilômetros, né, de largura, né, que é dividida, né, numa faixa para entrar no Golfo, né, de 3,5 km, né, uma faixa para sair de 3,5 km e uma faixa, né, um espaço separando essas. Então tem uma pista de entrada, né, de 3,5 km, uma pista de saída de 3,5 km e um espaço de 3,5 km separando as duas faixas. Então, totalizando aí 11 quilômetros de largura, que é muito, muito estreito. E o mais importante, né, os navios são obrigados a passar a 20 quilômetros da costa iraniana, né, e daí que vem a enorme vulnerabilidade que esses navios têm com relação a um ataque vindo do território iraniano. Então, uma questão importante é se o Irã tem o controle do Estreito de Hormuz. Muita gente tem afirmado isso, né? O Irã controla, né? Tecnicamente, não. Né? Tecnicamente, o termo certo é comando, né? Quando se fala do mar, de uma região do mar, a gente fala em comando, né? O comando é quando você consegue controlar o direito de passagem, né? Ou seja, você consegue passar livremente e consegue negar a passagem dos outros. Você consegue decidir quem pode passar e quem não pode passar, né? Obviamente, você
deve ter condições também de passar, mas ao mesmo tempo de negar que os outros passem. Então, desse ponto de vista, né, o Estreito de Hormuz é um trecho não comandado. Né? Os dois lados da guerra são capazes de restringir a passagem, são capazes de atacar navios e impedir que esses navios passem. Inclusive, como você sabe, no início os Estados Unidos estavam permitindo, né, o escoamento da produção de petróleo do Irã pelo Estreito de Hormuz, justamente para minimizar o impacto da guerra sobre o mercado internacional de petróleo. O que, obviamente, foi um péssimo sinal que os Estados Unidos estavam emitindo para o Irã. Estavam deixando muito clara a enorme sensibilidade que eles têm ao impacto dessa guerra no mercado de petróleo, ou seja, estavam, né, entregando na mão de bandeja na mão do Irã a possibilidade, um enorme poder de barganha que é a sua capacidade de afetar. Então, não foi bom do ponto de vista dos Estados Unidos deixar tão claro o quanto eles são sensíveis aos custos econômicos e principalmente energéticos dessa guerra. Né? Então, deixa muito claro para o Irã o poder de barganha que ele tem e onde que está ali o centro de gravidade para ele tentar influenciar o resultado. Depois, claro, os Estados Unidos passaram a bloquear, né, impedir também a passagem de navios iranianos, tanto os que se aproximavam, né, os que se dirigiam a portos no Irã, quanto os que saíam, né, de portos do Irã. Então, naturalmente, os Estados Unidos também têm condições de negar o uso do estreito. Né? Os dois lados têm condições de ameaçar a passagem pelo estreito. Né? Então, a grande questão aqui é se é possível, de parte dos Estados Unidos, assumir o comando total, né, e acabar com a vulnerabilidade dos navios a ataques do Irã. Né? É possível assumir, de fato, o comando, né, e retirar do Irã a sua capacidade de restringir a passagem pelo estreito? Né? E a resposta é provavelmente não, considerando, mais uma vez, os meios politicamente disponíveis que os Estados Unidos têm para conduzir essa guerra. Né? A guerra limitada que os Estados Unidos estão conduzindo, né, por meio, né, dos instrumentos que eles têm politicamente à sua disposição para conduzir, significa que a influência do Irã sobre o Estreito de Hormuz não pode ser eliminada. Né? E eu acho que a questão mais importante para entender isso é que o Irã ele não precisa ter capacidade de destruir todos os navios que tentarem passar por Hormuz. O Irã ele só precisa gerar um risco grande o suficiente para tornar a passagem de petróleo lá financeiramente inviável. Basta que seja criado e mantido um contexto de risco inaceitável. Né? E claro, o ator central nesse contexto, né, os atores centrais nesse contexto são as empresas seguradoras. São as empresas seguradoras, as empresas que seguram os navios e as cargas que são transportadas pelo estreito. Então, só para vocês terem uma ideia, né, antes da guerra, né, o preço do seguro, né, para transportar petróleo pelo estreito era em torno de $2.200 por milhão de litros de petróleo. Né? Considerando ali tanto o seguro do navio quanto o seguro da carga. $2.200 por milhão de litros. Né? Esse valor chegou a $70 mil por milhão de litros. Ou seja, 30 vezes mais. Né? Então, o preço do seguro se tornou 30 vezes mais, justamente pelo risco associado. Tá? É por passagem, tá, gente? Por travessia. Cada vez que o navio tem que passar lá, o preço do seguro é esse. Né? Um aumento de 30 vezes mais. Ou seja, se a gente considera que a capacidade de transporte de um petroleiro grande é de 318 milhões de litros de petróleo, né, isso significa que o custo de cada travessia passou de $700 mil para 22 milhões. Reais não, dólares. $700 mil para 22 milhões de dólares. 30 vezes mais. Isso tornou, então, financeiramente inviável, né, o transporte do petróleo.
né? Só com relação ao seguro do casco, né, para vocês terem uma ideia, porque o prêmio do seguro da embarcação é baseado no valor do casco do navio, né? E um petroleiro custa em torno aí de 200 bilhões de dólares, né? Ou seja, 100 bilhões, 200 milhões de dólares. Falei errado. 200 milhões de dólares ou 1 bilhão, né, de reais. O prêmio do seguro, antes da guerra, era 0,25% do valor do casco. Passou para 10%. Ou seja, aumentou 40 vezes. Né? O prêmio aumentou 40 vezes sobre o valor do casco. E esse é o fio da meada. Né? Enquanto o Irã conseguir manter uma situação de risco, né, elevado, o efeito vai ser produzido. Não tem como contornar. E o Irã pode manter esse contexto de risco indefinidamente. Indefinidamente. Porque o Irã pode lançar drones e mísseis de qualquer parte do seu território, não só da costa. Lógico que da costa é muito mais arriscado, né, porque é muito mais difícil você identificar e interceptar, né, um míssil ou um drone lançado a uma distância muito curta. Mas ele pode lançar de qualquer parte do seu território, inclusive a 2.500 quilômetros da costa. E o Irã tem milhares de mísseis e milhares de drones, inclusive centenas ou às vezes até milhares de mísseis balísticos. Mísseis balísticos que são mais precisos, têm maior capacidade destrutiva e são muito mais difíceis de serem detectados e serem interceptados. E claro, o Irã, inteligentemente, está mantendo essa reserva de mísseis balísticos, né? Está mantendo, né, esse arsenal de mísseis balísticos em reserva, justamente para ter essa capacidade continuada de ameaçar com credibilidade o trânsito pelo Estreito de Hormuz. Então se a gente chega no impasse, ninguém passa. O Irã não deixa ninguém passar, ou ameaça todo mundo que vai passar, e os Estados Unidos não deixam o Irã passar. Ou seja, você interrompe completamente o escoamento de petróleo. A gente tem que levar em consideração que o Irã ele tem uma sensibilidade muito menor aos custos econômicos dessa guerra, porque o Irã está lutando pela sobrevivência do regime, enquanto os Estados Unidos estão lutando uma guerra de escolha. Então, mesmo que os custos econômicos se tornem extremamente elevados para o Irã, né, a sensibilidade deles, a disposição, né, de tolerar esses custos, né, indefinidamente é muito maior do que para os Estados Unidos, porque o que está em jogo para o Irã é muito maior. Né? Sua tolerância é diretamente proporcional à importância do objetivo político, né, que está em jogo para você. Né? Acho que só um outro ponto econômico, um outro aspecto econômico que eu acho que é importante, né, que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, é a simetria de custos também que está acontecendo nessa guerra, porque os Estados Unidos utilizam aí mísseis interceptadores, né, de 500 mil dólares a 2.500 a 2 milhões e meio de dólares, né, para destruir drones iranianos que custam de 20 a 50 mil. Né? Então você utiliza aí, né, armas que custam 10, 50, né, ou às vezes até 100 vezes mais, né, do que os armamentos que você está destruindo. Obviamente, esse balanço econômico desfavorável, uma hora começa a pesar, né, muito mais. Para concluir, né, meus comentários finais, né, com base nessas questões que eu levantei. Primeiro é que o que os Estados Unidos estão fazendo, e provavelmente vão continuar fazendo nas próximas semanas, ou às vezes até meses, é apresentar a sua enorme efetividade tática como evidência de vitória. Ou seja, a capacidade que os Estados Unidos têm de acertar e destruir alvos militares ou infraestrutura do Irã como sendo, né, o parâmetro, né, de vitória. Mas, na verdade, vitória não é medida por sucesso tático. Né? Vitória é medida por efeitos estratégicos, ou seja, a capacidade que você tem de alterar o comportamento e produzir concessões políticas na direção
que você deseja, né? Destruição, porque destruição não significa nada, isso precisa produzir mudança política, né? Por essa métrica, os Estados Unidos não só estão perdendo a guerra, mas estão produzindo um contexto em que no futuro vai ficar ainda mais difícil alcançar os seus objetivos políticos, né? Ele está produzindo um Irã, um regime, não só mantendo o mesmo regime, mas radicalizando ainda mais esse regime, né? Aumentando o apoio popular interno que esse regime tem e deixando esse regime ainda mais incentivado, né, a concluir o processo de nuclearização para que eles tenham ali uma garantia significativa de que uma coisa parecida não vai voltar a acontecer no futuro. Outro ponto é que o passar do tempo ele está claramente favorecendo o Irã, né? E o Irã, obviamente, sabe disso, né? Uma das principais vantagens que o defensor tem numa guerra é que ele não precisa fazer nada para vencer, ele só precisa continuar do jeito que está. O Irã ele só precisa permanecer como ele está agora, que o seu propósito está sendo mantido, o seu propósito está sendo alcançado. Os Estados Unidos é que precisam, de alguma forma, produzir alguma mudança, produzir alguma concessão, né? E quanto mais próximas se tornam as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, maior é a pressão nos Estados Unidos para obter essa decisão, para mudar essa situação, né? Os custos só estão aumentando, né? O custo estimado da guerra para os Estados Unidos é em torno de 100 bilhões de dólares até o momento, né? Recentemente também há algumas informações de algumas fontes de que os Estados Unidos podem ter zerado o seu estoque de mísseis de longo alcance de precisão. Tá? A gente pensa que isso não acontece porque, né, é a maior economia do mundo, né? Tem um PIB muito maior, né, do que a dos outros países, investe muito mais em defesa do que todos os outros países, né? Investe mais do que todo o restante do G8 somado. Então a gente pensa que eles têm um estoque infinito de tudo, e não funciona assim, né? Os Estados Unidos tinham um estimado ali, né, em torno de 3.600 mísseis de precisão de longo alcance, tá? E existem informações seguras de que esse estoque acabou ou está muito perto de acabar. E a capacidade de aquisição dos Estados Unidos é só em torno de 600 por ano. Então, uma guerra como essa, com a intensidade com a intensidade que essa guerra tem, é capaz de esgotar esses estoques muito, muito, muito rapidamente. Ou seja, os Estados Unidos podem ter esgotado em 5, 6 meses de guerra, o equivalente aí a 6 anos, né, de aquisição de mísseis de longo alcance de precisão, né? E também, né, existem algumas fontes aí relativamente confiáveis, né, que indicam que os mísseis interceptadores dos Estados Unidos também estão, né, estão lá no cheque especial, né, já estão chegando ali no limite. Isso é particularmente preocupante, né, para Israel, né? A partir do momento em que Israel se torna muito mais vulnerável, né, a ataques iranianos, aí talvez a gente vai ter a pressão política definitiva aí para chegar numa conclusão mais sustentável, né? E dentro do que eu posso prever, né, dificilmente essa conclusão vai ser favorável aos Estados Unidos e a Israel. Então é isso, agradeço aí pela atenção de vocês e fico à disposição para debater essas questões ou algumas outras aí que vocês queiram, que vocês tenham interesse. Obrigado, passo a palavra então para o meu colega Alcides aqui. Muito obrigada, professor. Famoso teste, né? Flávio, excelente fala, tá? Fico muito feliz aqui estar dividindo o palco contigo, cara. Até porque, enfim, boa parte dessa temática aí a gente já vem acompanhando há algum tempo e, galera, falar real mesmo, acompanhando o ritmo que você foi trazendo e com as informações que você foi trazendo não é algo simples de se fazer, tá? Né? Então, fiquei muito, muito animado aí com as informações que você trouxe. Eu acho que vai ter uma certa complementariedade aqui o que eu tenho para falar e discutir com vocês. Antes de mais nada, quero só renovar aqui
os agradecimentos a Paloma, Hillary. Eu acho que toda a organização, deve ter mais gente aí da organização, não é fácil fazer uma semana acadêmica. Eu não faço a menor ideia do porquê vocês estão fazendo justamente no retorno às aulas, ou vocês não pararam, o calendário está confuso. É por conta do calendário que a gente Da teve greve, greve e tudo mais. Né? É, não, verdade. É que pra gente lá tá meio que voltando às aulas agora, né? Então eu imagino o corre que não é, tá? Então muito feliz também com a presença de vocês aqui. E, turma, o que eu vim aqui para falar com vocês é o seguinte, antes de começar, eu quero já marcar meu tempo, fazer igual o Flávio fez, porque senão vocês chamam... Pô, mas vocês chamam louco para vir aqui, a gente fica falando até tarde, né, cara? E, turma, o que eu tenho para trazer aqui, um pouquinho, é uma discussão de ordem histórica. E eu acho que o ponto que eu quero tentar trabalhar com vocês aqui é a partir de uma pergunta que vem me acometendo já há algum tempo. Será que quando a gente olha para esse conflito que está acontecendo entre Estados Unidos, Israel e Irã, tem a ver com o Irã? Essa é uma primeira pergunta que eu faço de tom de provocação mesmo. Será que o objetivo no final das contas, ou o objetivo limítrofe, é a derrubada do Irã? Eu vejo como você trouxe todos os objetivos trabalhados enquanto objetivos estratégicos. Mas olhando para a chamada grande estratégia estadunidense, será que no fim do dia o objetivo é derrubar o regime iraniano meramente? Ou não há nenhum outro objetivo implícito por trás de toda a operação militar ali? Tenho tentado refletir um pouquinho a respeito disso. E eu acho que a minha fala aqui ela tem um caráter relativamente experimental nesse ponto, de tentar compreender um pouquinho essa problemática de como pensar o conflito entre Israel, Estados Unidos e Irã está também intimamente relacionado a um conjunto de problemas que foram trazidos lá da década de 80 para cá, a partir de grandes estrategistas militares estadunidenses. Um deles se chamava Zbigniew Brzezinski e o outro se chamava Henry Kissinger. Vocês já devem ter ouvido falar, até ficamos felizes em mencionar que ele já morreu, né? Eu ia trazer aqui tinha uma conta no Twitter que era todo dia uma atualização, Flávio. O Henry Kissinger já morreu hoje? Daí ele mesmo respondia, não. Henry Kissinger já morreu hoje? Não. Daí tem um do dia que ele finalmente morreu, né? Que a turma falava, sim. E aí vários posts de comemoração. A respeito, dada, inclusive, as suas atuações um pouco mais perversas sobre o mundo, incluindo esse país, né? Pois bem, e aqui a gente observa que o debate que esses autores trouxeram, e esses atores, que ao mesmo tempo que escreviam, eram figuras ligadas ao governo norte-americano na década de 80, era de que o Oriente Médio seria, com o fim da Guerra Fria, a bola da vez. Olhar para o chamado Oriente Médio, ou Ásia Ocidental, que seria o melhor termo a se trazer também, era justamente começar a refletir sobre dois grandes aspectos dos Estados Unidos: segurança energética e uma forma de desmobilização de potenciais rivais aos Estados Unidos naquele momento. Naquele momento, a década de 80, né, a China ainda não era um grande rival, mas já se começava a antever, por conta das reformas de 78, um potencial problema. Mas, fundamentalmente, desmantelar qualquer pretensão da então União Soviética sobre aquela região. Então, olhar um pouquinho para a guerra entre Estados Unidos e Irã é observar um pouquinho, talvez, esse movimento de tentar restaurar a hegemonia através de uma política de controle, de dissuasão e de contenção do Irã, com o objetivo final de produzir uma contenção chinesa e mesmo russa naquela região, tá bom? Então, um pouquinho dos meus objetivos é tentar compreender da onde vêm essas tensões e se faz sentido refletir um pouquinho do Irã enquanto uma bola da vez, objetivando esses conflitos no longo e médio prazo, pensando o interregno global, tá bom? Pois bem, a primeira coisa que eu quero começar trabalhando com vocês aqui é a questão das origens desses conflitos. Se a gente faz o recorte midiático, em grande medida faz todo sentido a gente pensar em questões de guerra justa, guerra não justa, olha, está sendo certo. Quem começou? Foi o Hamas que fez uma invasão a Israel e, portanto, há uma legitimidade em você seguir adiante com uma política de genocídio, supostamente, né? Ou faz sentido a gente fazer uma retomada histórica mais ampla e observar que o conflito não começou ali nos últimos anos, não começou há 3 anos atrás, não começou há 4 anos atrás, mas a gente está falando de uma rivalidade que data desde o início do século XX, tá bom? Então, para pensar isso, a gente vai fazer alguns retornos históricos. Agradeço que a gente já está no slide aqui de pontuação.
Então, a primeira coisa que eu quero que vocês observem e retomem a observância é para os mapas. Aqui a gente observa um pouquinho a posição estratégica que o Irã está ocupando. Olha para o Irã ali, aquela massa roxa. O que vocês enxergam? Se vocês tiverem que abdicar um pouquinho do olhar político, olhem para a massa de terra, mano. O que vocês estão vendo ali? O Irã não parece uma ponte que conecta dois extremos, mano? Claro que parece. Olha só, num primeiro momento, o Irã ele é visto como uma ponte que conecta o Sudeste Asiático, por assim dizer, com a Ásia Ocidental. Ele tem uma relevância tremenda em termos de rota de passagem. Não à toa a gente está observando esse mapa, porque a gente vai lembrar daqui a pouquinho da One Belt, One Road Initiative, né? O Belt and Road Initiative, a iniciativa da Rota da Seda. O Irã é um parceiro estratégico da China e cabe a ele uma capacidade de gestão securitária fundamental na região. Eles têm capacidade de comando e de liderança de muitos dos grupos revoltosos ou dos grupos de força de ação política violenta na região, tá bom? Então, o papel do Irã é estratégico para muitos países ali. Ele é uma ponte que conecta isso tudo. Acima de tudo, é um país com uma enorme capacidade de constrangimento e controle sobre, olha ali o que o Flávio trouxe, o Estreito de Hormuz, né? Eu não consigo apontar diretamente aqui para vocês, mas vocês conseguem ver ali a região do Golfo Pérsico. O Irã tem, portanto, uma capacidade de controle sobre a produção não apenas do seu petróleo. Isso que é importante. Não é apenas o petróleo produzido pelo Irã que sai pelo Estreito de Hormuz. É também o petróleo produzido por todos os países que estão ali no seu entorno. Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, você tem do Kuwait, petróleo, certas reservas, várias reservas produzidas pelo Iraque e mesmo ali Omã, né? Mas Omã já tem uma saída um pouco mais privilegiada. Mas tudo que é produzido passa por ali. Então você tem uma capacidade de produção de petróleo tremenda e o Irã tem um controle estratégico sobre essa região. Então, segundo ponto de grande relevância para o Irã. Terceiro, a ponte anatoliana, que é justamente o comando. E veja como o Irã faz fronteira com um país da OTAN, que é a Turquia. Então, o Irã, de certa maneira, tem uma capacidade estratégica tremenda porque ele está conectado diretamente à OTAN, o poder dissuasório estadunidense mobilizado através da aliança do Tratado do Atlântico Norte. Então, ele tem essa comunicação que vai até o Ocidente propriamente dito. Então, ele tem uma vantagem estratégica sobre vários países. Acima de tudo, trazendo um componente geoestratégico relevante, a gente olha essa massa e a gente não vê uma coisa extremamente importante. O território é extremamente montanhoso, o que significa que invadir o Irã por terra, né, como seria o Wet Dream do Pete Hegseth, o que ele tentou de uma certa maneira propor quando a vaca já tinha ido para o brejo, é basicamente impossível. Até porque os estadunidenses teriam que desembarcar a partir do Golfo Pérsico, eles não têm acesso fácil naquela região, teriam que desembarcar e subir montanha, subir pirambeira, também o Wet Dream das Forças Armadas Brasileiras, né? Já viram um videozinho de recrutamento? Né? Subir pirambeira, descer pirambeira, não sei o quê. Enfim, é extremamente difícil nessa posição e, acima de tudo, né, você tem uma vantagem estratégica de que, historicamente, como a gente vai debater, o Irã não é qualquer regime na região da Ásia Ocidental. Ele é um regime com uma forte estruturação estatal, com um regime de organização estatal muito distinto dos demais países. Alguém pode levantar a mão e dizer, mas aquilo ali não é uma teocracia? É, mano. Ninguém está falando da fundamentação política disso. O que a gente está falando, e isso é extremamente importante para consubstanciar a fala do Flávio, é que se trata de um regime numa organização burocrática extremamente sofisticada, tá? No sentido de que se você matar um ayatolá, como foi feito, né, mataram o ayatolá Khamenei, o regime rapidamente se reorganizou. Não só se reorganizou, como se fortaleceu. Então essas vantagens colocam o Irã numa posição extremamente estratégica, com uma capacidade de comando sobre a região e que vai ser fundamental para a gente compreender um pouquinho a estratégia que eles assumiram agora, de bombardear geral no seu entorno. Vocês vão entender que faz sentido do ponto de vista estratégico, tá? Por sua vez, o próximo slide, por favor, né? A gente vai começar a debater um pouquinho, uma coisa que a gente vai se formar. Vou deixar nesse slide aqui só para a gente... Aliás, se puder voltar no anterior, peço desculpas, Paloma, por isso, tá? A gente vai também discutir
o ponto de fragilidade de Israel. Israel, eu quero deixar esse slide porque eu queria que alguém tentasse achar Israel ali, né? Israel é extremamente pequeno. Ele está ali, né, logo abaixo da Síria, do Líbano, tá? E do lado da Jordânia, um pouco acima da Arábia Saudita. Eu sei que é um pouco mané da minha parte vir aqui ficar mostrando o mapa para vocês, mas às vezes a gente tem que voltar a esses fundamentos e ver que a ocupação israelense, ela é extremamente pequena. Essa ocupação israelense do território palestino, ela é extremamente pequena e frágil do ponto de vista do seu entorno. Ela faz fronteira com o Líbano, que é um país que tem as suas rusgas com Israel. Ela faz fronteira com o Egito, essa ocupação, que é um país que até um certo tempo teve rusgas tremendas, e com uma série de outros países de designação árabe, que por sua vez não viram com bons olhos, né, a ocupação israelense de 48. E, portanto, se mantiveram extremamente conflituosos até meados dos anos 80. E isso tudo diz muito sobre o regime militarês, marcial, né, que assumiu o controle de Israel dos anos 2000 em diante, que obrigou Israel e que fez com que Israel se consolidasse como uma potência com grande apoio norte-americano, com grande apoio militar norte-americano. Então Israel é um regime de extrema-direita hoje, no entanto, é um regime, acima de tudo, bélico, é um regime militarizado. A organização política israelense, a organização urbana de Israel, a organização política, social, envolve uma discussão sobre o militarismo constante. Não à toa você tem grandes figuras debatendo o militarismo. A Eob Weizmann, que é um urbanista tremendo, que é israelense, porém, hoje está em Newcastle, debate um pouco como Israel prescinde de uma arquitetura urbana hostil militarizada. Todos os assentamentos são também assentamentos militarizados. A gente vai discutir disso daqui a pouquinho. E aqui, acima de tudo, Israel é tão frágil assim, mas por que prevalece? Por que se mantém? Porque ele é, como disseram, veja, não são as minhas palavras, disseram ministros do regime israelense e, acima de tudo, ministros de Estado norte-americanos, secretários de Estado norte-americano, uma base de projeção de poder fundamental para os Estados Unidos manterem a sua hegemonia global e regional. Então Israel, ainda que seja pequeno, é um espaço de vantagem estratégica e de projeção de poder dos Estados Unidos sobre essa região, sem o qual os Estados Unidos não conseguiriam manter o mínimo de estabilidade ou de instabilidade controlada naquela região. Tudo bem até aqui? Agora sim, o próximo slide, tá? Então, para compreender o conjunto de instabilidades naquela região, é fundamental que a gente saiba um pouco a origem. E aqui eu vou fazer um recorte fundamental, que são os tratados de Sykes-Picot. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é o recorte que vai se dar da região da Ásia Ocidental a partir de 1916, a partir dos desígnios e interesses das potências globais. Em 1916, o recorte daquela região se dá mais ou menos dessa forma, a partir de alguma presença militar das potências europeias colonizantes naquela região. Então você tem a presença francesa, você tem espaço de influência francesa, espaço de controle britânico, espaço de influência britânico, e todo esse recorte foi fundamental para reestruturar o desenho daquela região. Esse recorte ele é fundamentado pelas zonas de influência, principalmente porque esses impérios, tinham interesse em manter o controle sobre um recurso-chave naquele momento, que eram justamente as jazidas de petróleo, extremamente abundantes naquela região e que tinham uma grande importância para aqueles países, tá? E naquele momento, a gente tem uma formação política extremamente dependente desses países. Nós estamos falando de ocupação militar, mas ao mesmo tempo presença massiva de empresas de extração de petróleo, empresas ligadas ainda à exploração de outros recursos naquela região. O que começa a acontecer é que depois da Segunda Guerra Mundial, todo esse tratado de Sykes-Picot, que vai ser fundamental para estruturar o colonialismo sobre a região, começa a ser contestado por uma série de potências locais, por países que estão se formando localmente. E todos os tratados que haviam sido firmados de ocupação territorial passam a ser questionados. Fundamentalmente, ali, eu peço o próximo slide, por favor, em maio de 1948, a gente tem o processo, aliás, em 1946, você começa a ter um processo de saída das tropas britânicas da região, mais ou menos ali em 46 você tem um abandono do Irã, da região sul do Irã,
E esse processo de abandono das tropas israelenses vai se dar até 1957. Só que o território ocupado por Israel hoje era um território que estava sob o mandato e sobre o controle e o protetorado britânico. Então a Grã-Bretanha estava ocupando aquela região até 48. Em maio de 48, quando é criado o Estado de Israel, reconhecido pelos Estados Unidos, reconhecido pela Inglaterra, reconhecido por outras potências e não reconhecido por uma série de outros países, você começa a ter um processo que é extremamente fundamental, que é a consolidação dessas fronteiras. Só que isso não se dá de uma maneira fácil. Isso se dá a partir de inúmeras disputas. Não é só a criação do Estado de Israel que começa a se fundamentar naquele momento. Você tem um processo que é longo para a criação desse Estado. E esse processo está intimamente relacionado com um movimento que vocês já devem ter ouvido falar na mídia, que é o movimento sionista. Já ouviram falar? O movimento sionista data do século XIX e é um movimento, né, de nacionalismo que busca uma vinculação direta entre os judeus e um território específico. E esse processo começa a acontecer na Europa, principalmente, e está relacionado a um processo extremamente longo, que envolve, inclusive, a compra de territórios por colonos, né, israelenses naquele momento, vinculado a movimentos sionistas, vinculados a grandes empresas, e tudo isso está intimamente relacionado à constituição do Estado de Israel, que são vários territórios que começam a ser ocupados, até com um grande apoio norte-americano e amparados por todo um movimento que, de fato, aconteceu de uma maneira extremamente violenta, que foi o Holocausto. Isso tudo impulsionou o processo de criação do Estado de Israel. Agora, essas aqui são as fronteiras, e aquilo ali era o entendido, né, do plano de divisão. Em laranja, nós temos os territórios que seriam ocupados pela população palestina naquele momento, tá? E em azul seriam os territórios ocupados por Israel, tá? E nesse momento, no momento da criação do Estado de Israel, vocês vão ver várias flechinhas com números, que eu sei que está bastante pequeno ali, mas são o início das expulsões que começam a acontecer com a criação do Estado de Israel. Alguns vão chamar, né, e esse é o nome, é o Nakba, que é a grande tragédia da expulsão de muitos palestinos do território por conta dos processos de ocupação, que não foram nada simples e não foram nada normais. Houve muita violência. O próximo slide, por favor. A gente consegue observar um pouquinho esse processo a partir desse slide, se a gente levar em consideração todo o processo de ocupação do território israelense até o período contemporâneo. No momento da criação do território israelense, a gente tinha naquela região 99% de pessoas árabes e 1% de judeus. No território judeu em específico, 61% eram de judeus e 39% de árabes. A divisão se deu, então, né, a partir do momento do território de uma maneira geral, 56% do território para judeus e 43% para árabes. E a gente tem mais ou menos uma estimativa que foram 8 mil mortos e 700 mil refugiados durante esse processo. Tá? Por favor, o próximo slide. Então, o processo de ocupação de Israel, ele não foi simples. Ele gerou aí um processo de conflitos contínuos. Como, por exemplo, em 67 a gente teve a Guerra dos 6 Dias, em 1973 a Guerra do Yom Kippur, que teve uma participação violenta dos Estados Unidos nesse momento. Tem um filme que conta um pouco a história da Golda Meir, vocês podem ver, eu acho que era Golda o nome do filme, e mostra um pouquinho a presença dos Estados Unidos a partir das visitas constantes que o Kissinger fazia ao território israelense, justamente fornecendo apoio logístico, porque ali Israel tinha um risco tremendo de cair. Então, aqui esse gráfico ele mostra um pouquinho os montantes enviados pelos Estados Unidos em termos de bilhões para Israel naquele momento. Ali a gente está falando da década de 70. Veja como em 73 você tem já um salto para cima de 3 bilhões de dólares cedidos para Israel, fora todo o apoio logístico. E daí depois, na década de 70, finais da década de 70 e 80, você tem um pico de ajuda militar e de ajuda econômica que vai seguindo esse apoio ao longo do tempo. Então, o regime israelense é, em grande medida, extremamente próximo do regime norte-americano e há múltiplos interesses dos Estados Unidos em manter esses regimes ativos. E, portanto, Israel foi um protetorado tremendo dos Estados Unidos naquele momento, com o objetivo de garantir o reconhecimento global do território, mas, acima de tudo, o pivô estratégico central, sendo Israel o pivô estratégico central dos Estados Unidos naquela região, a partir do qual se projeta poder. E isso, gente, não pode ser entendido de forma abstrata, tá? Não é um espaço retórico na qual os Estados Unidos se apoiam para projetar um poder retórico, se usam do Benjamin Netanyahu
para projetar poder. Não. Dali são lançadas, dali você consegue ter apoio logístico para as bases militares norte-americanas na região. É a partir dali que você consegue ter transferência de armamentos para outros países na região. É a partir dali que você consegue, inclusive, lançar drones e ter a garantia de ter bases de telecomunicação que garantam a comunicação com drones armados, tá, dos Estados Unidos, que muitas vezes são operados a partir do território estadunidense. Então, Israel tem uma importância estratégica tremenda dos Estados Unidos ali para se manter. Agora, Israel, em grande medida, né, enfrentou uma presença enorme de grupos regionais. Não era só estados que começaram a se manifestar contra a presença de Israel. Houve também, depois que os estados se enfraqueceram enquanto capacidade armada, peço o próximo slide, por favor, você teve uma série de grupos que surgiram naquele lugar para prestar apoio ou para, de uma certa maneira, resistir, né, como é o argumento, né, deles, resistir à ocupação israelense naquele entorno. E esses grupos foram sendo formados a partir de uma série de dissidências das instituições na região. Então você tem, por exemplo, a criação do Hamas. Deixa eu voltar para o mais antigo aqui, né? Você tem a formação da Organização da Libertação da Palestina, já em 64, que é mais institucional, não é um grupo armado, tá? Não pode se confundir com um grupo armado. Você tem a criação do Fatah também, né? Você tem a criação depois do Hezbollah, que é de 1982, no sul do Líbano, que é justamente reagindo à ocupação israelense do sul do Líbano. Foi criado por clérigos ali regionais islâmicos, né, que auxiliaram no processo de criação de uma milícia armada para combater a presença israelense no sul do Líbano, também em um dos processos de ocupação territorial israelense na região. Você tem a criação do Hamas, aí sim um grupo também que depois vai ter tanto a sua vertente política como uma vertente armada, e evidentemente a Jihad Islâmica, que é uma das dissidências que é da própria OLP e que também tem o seu braço armado. Então vários desses grupos, como Hezbollah, a Jihad Islâmica, em certa medida o Fatah e o Hamas, têm o seu braço armado e fazem ali uma ação política violenta contrária ao Estado israelense, justamente agindo a partir das táticas terroristas sobre o território israelense e também em bases norte-americanas na região e justamente qualquer tipo de ação militar. E eles são, como a gente vai ver, por que a gente está falando disso? Porque a gente vai ver como alguns deles são profundamente instrumentalizados pelo Irã, porque o Irã faz uso disso dentro do seu chamado eixo de resistência ou crescente xiita, tá? Que vai servir como forma de atuação numa proxy war do Irã contra Israel. Eles usam isso enquanto grupos para atingir Israel na impossibilidade de um conflito armado direto, tá bom? E isso tudo vai ser arquitetado numa lógica que vai promover uma série de conflitos contra Israel. Justamente o que vai começar a acontecer, principalmente de 83 até 2010, são as intifadas. As intifadas são movimentos, né, que acho que já podemos mudar para o próximo slide. As intifadas são uma série de movimentos que vão começar a acontecer, principalmente ali de 87 até 2000 e pouco, né, 2010. Tem a primeira intifada que vai de 1987 até 1993, que é a chamada Guerra das Pedras, né? Você tem aí uma série de revoltas, movimentos revoltosos contra os soldados israelenses. Você tem mais ou menos 60 soldados que acabam sendo mortos, né? E mais de 100 civis que acabam sendo mortos durante essa intifada. Você tem a segunda intifada que vai de 2000 até 2005 e é muito marcada por uma série de atentados terroristas. Então você tem um salto no número de mortes que é substancial. Israel chega a perder 773 civis durante isso, e durante esses ataques terroristas e conflitos, e mais de 300 combatentes. Tá? Então o nível de violência aumenta muito. Do lado da Palestina são mais de 3.000 mortos, 3.354 mortos que acontecem durante essa segunda intifada, provocando todo um conjunto de mudanças sobre Israel. Os governos israelenses passam a se endurecer cada vez mais. E você começa a ter uma série de figuras mais linha dura que começam a assumir o governo israelense. Então, de 2010 em diante, você não tem uma intifada, mas você tem uma série de ataques a Gaza que começam a acontecer com uma frequência muito maior. Olha aqui o grande pico que sai, né? De 2008, 2010, 11, 12, você tem uma série de operações que vão tanto de militares até ataques e bombardeios sobre a Cisjordânia e também sobre a faixa de Gaza. Então você começa a ter uma movimentação muito tensa nesse momento e que é fundamental para a gente observar
como há um incremento da militarização israelense e dos governos, tá? Olha só, se a gente mover, por exemplo, para o slide de número 9, o próximo slide, a gente vai ver o que é o efeito Benjamin Netanyahu. Quando o Netanyahu assume, já na primeira vez, o Netanyahu tem um primeiro mandato que vai de 2009 até mais ou menos 21. Ele tem uma importância tremenda. Netanyahu, ele vai levar adiante uma política de assentamentos nos territórios da Cisjordânia. O que é essa política de assentamentos? Olha só, tá vendo todo esse território aí em branco, né? Você tem esse território que muitas vezes acaba sendo ocupado, né, em grande medida por palestinos. Em cada um dos pontos em azul, você tem os assentamentos territoriais. Esses pontinhos azuis maiores, os triângulos, são assentamentos israelenses. E são o que esses assentamentos? Eles são organizados a partir do Estado. O Estado israelense vai lá e banca, ó, se você for, você ganha terra, você pode ficar por ali e a gente vai te bancar. Inclusive, muitos dos colonos são armados e fazem aí uma política de violência contra as populações palestinas locais. Então, a Cisjordânia é um verdadeiro queijo suíço. E você tem dentro desse queijo suíço políticas de assujeitamento dos indivíduos, como, por exemplo, checkpoints, que vocês já devem ter vistos. Para você passar de uma cidade a outra, você tem que passar por esses checkpoints. Você tem uma política de vigilância intensa. Você tem uso de ferramentas de vigilância algorítmica, que é o meu objeto de estudo, né? Utilizadas contra palestinos na região, para reconhecimento facial, para cadastro, enfim, uma série de políticas de violência contra esses grupos, mostrando que isso foi uma política de violência do Benjamin Netanyahu. E, acima de tudo, você tem uma política de necropolítica sobre os grupos na região. Por necropolítica é todo um conjunto de ferramentas que não necessariamente é violência direta para produzir o chamado, né, que o Achille Mbembe chama de vida na dor. Então, por exemplo, quem controla todo o saneamento básico na região? Quem controla a entrada e saída de água, de energia elétrica? Israel controla isso sobre Gaza e sobre diversos dos espaços da Cisjordânia, produzindo, portanto, um controle necropolítico sobre esses grupos, que é extremamente violento, tá bom? Então, essa é a condição israelense nesse momento. Ainda não vou falar da estratégia militar de Israel, vou falar disso daqui a pouquinho. A gente começa um recorte que a gente vai pegar esse maluco aí do meio, Mohammad Mossadegh, tá? Esse cara, ele é eleito em 1951 no Irã, logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando os britânicos estavam dando linha, né? Estavam saindo do sul, mas eles queriam manter um protetorado no Irã, queriam manter uma proximidade. Quem era o grande diplomata naquele momento sobre o Irã? Chamava-se British Petroleum, tá? BP. Esse era o grande diplomata ocupante da região. E a BP tinha inúmeros negócios num contrato que desfavorecia, portanto, a população iraniana. O Mossadegh, ele é um democrata. Ele foi eleito e ele é uma figura extremamente nacionalista. Ele, inclusive, influencia, é uma das vozes que influencia o chamado movimento pan-arabista, que vai ocorrer entre a década de 50, 60 e só vai se enfraquecer ali no final da década de 60, quando boa parte dos países árabes começam a perder as guerras para Israel, com grande apoio dos Estados Unidos. E esse movimento tinha uma... Vocês podem ver nesse livro, eu sei que circula aqui, que é da coleção Zero à Esquerda. Se não é o Estados e Moedas, é o Poder Americano, editado pelo José Luiz Fiore. O capítulo é escrito pelo Hernani Torres Filho. Tem 127 mil exemplares aqui na biblioteca do IE, eu tenho certeza, porque a compra foi feita em lote ali, né? E essa coleção é muito importante. E nessa coleção tem esse texto do Hernani Torres Filho que conta um pouco esse movimento nacionalista, principalmente em torno do petróleo. E ele teve uma importância tremenda, né, o Mossadegh, nesse momento, porque é uma tentativa de restaurar o brio daquela região. Ali você começa a ter uma mudança do nome, né, porque era Pérsia. Você começa a ter uma mudança do nome para o Irã, que renova toda uma ideia de nacionalismo das etnias ali presentes, e restaurar o brio que, de fato, o Irã teve em toda a região. Todos os Tadiquistão estão democracia forte, era vista pelo Mossadegh como uma das principais formas de existir no mundo contemporâneo. Naquele momento, Mossadegh não está comprando briga direta com Israel.
Na verdade, havia ali um equilíbrio, mais ou menos, entre essas potências e que, de uma certa maneira, não gerava instabilidade. Israel não era um grande problema ainda para o Irã naquele momento, mas contrapunha a Israel, principalmente por Israel simbolizar uma presença norte-americana numa região que eles queriam, de uma certa maneira, imperar. A gente vai ver que o Irã tem objetivos e pretensões geopolíticas para a região, inclusive de expansão depois, né, da Revolução Islâmica e etc, etc. Mas, acima de tudo, também era uma contraposição da presença britânica na região. Israel era visto como um dos interesses britânicos na região e, fundamentalmente, contrapor os interesses da União Soviética na região. Então, veja, que era um movimento autonomista. Buscava uma forma de movimento autonomista, não é? O que acontece com todo mundo que tenta contrapor, né, os interesses estadunidenses, britânicos, etc., numa região, no momento chave, o regime cair, não é? E em 1953, o Mossadegh é deposto no golpe de Estado patrocinado pela CIA, pelo M4, né, com grande apoio da Inglaterra. Churchill banca um pouco esse processo de deposição, né, e assume uma figura que não é o Aécio, né, piada antiga, mas o Mohammad Reza Pahlavi. Esse aí é o pai dessa figura, né, desse clown, que tem aparecido de vez em quando na mídia com a ideia de tentar reassumir o Irã, tá? Então é o pai dele, esse Mohammad Reza Pahlavi. O Reza Pahlavi, ele foi um sujeito que estabeleceu boas relações com Israel, desnacionalizou boa parte da produção de petróleo e, acima de tudo, construiu uma política de proximidade com Israel e com os interesses norte-americanos. Mas levou adiante também uma política de modernização, de secularização do Irã, e ao mesmo tempo que tinha forte repressão a qualquer tipo de opositor. Então é contraditório mesmo, tá? Você tem uma modernização do ponto de vista de costumes e uma evolução do ponto de vista de costumes, mas você tem uma forte repressão de boa parte dos movimentos opositores naquele momento. O Reza Pahlavi ele vai ficar no governo até 1979, quando o excesso de entreguismo, a pauperização e, fundamentalmente, uma série de conflitos começam a pipocar. Grupos de interesse no entorno do Irã e no Irã começam a se alinhavar contrários aos interesses do Shah Reza Pahlavi, fundamentalmente contrários aos Estados Unidos. Isso tudo também contrário à política de repressão. Então você tem vários grupos que começam a se unir, a esquerda, o clero, tá? Todos os ayatolás, né? A política dos ayatolás começa a se unir e é uma aliança improvável. A esquerda iraniana junto com os ayatolás. Mas sim, era uma aliança que foi fundamental para derrubar o Shah Reza Pahlavi. E no momento em que o Shah Reza Pahlavi é deposto, você tem o líder fundamental para os ayatolás começa a retornar para o Irã, que é o ayatolá Khomeini. Ele retorna, tem uma foto icônica, né? Eu até conheci o fotógrafo, a nitidez da minha parte, porque a única coisa que eu me orgulho de ser é fotógrafo, o resto é tudo mentira para ganhar dinheiro, né? Mas eu gosto de ser fotógrafo. E aí eu tive a sorte de conhecer o Reza, que é o fotógrafo que fez a fotografia do Reza Pahlavi descendo, né, do avião, uma foto icônica, e também das manifestações de apoio. Naquele momento, né, quando o Ruhollah Khomeini retorna, ele toca adiante uma política de renacionalização do petróleo, ele toca adiante uma política de desmobilização dos revoltosos, assume uma retórica anti-imperialista com os Estados Unidos, e não necessariamente contra só os Estados Unidos, contra Israel também. A definição era, os Estados Unidos são o grande Satã, Israel o pequeno Satã. Então, essa é uma leitura que eles tiveram durante muito tempo num processo de endemonização dos Estados Unidos e de Israel. Constituíram um regime de apoio a grupos de violência organizadas locais e remodelaram o Estado enquanto uma república islâmica, fortalecendo as estruturas estatais e consolidando uma dinâmica estatal muito dependente do clero, mas posteriormente mais tecnocrata. Tá? Então, nesse momento, é que a gente começa a observar o fortalecimento do regime iraniano enquanto um Estado extremamente potente, orientado a assumir uma posição de destaque na região, subalternizando potenciais inimigos e criando as condições para uma expansão da Revolução Islâmica em outras condições. Então, em outras palavras, a assunção do Ruhollah Khomeini está relacionada a um fortalecimento do Estado, nacionalização, anti-imperialismo e, fundamentalmente, uma potencialidade de expansão do regime no seu entorno, que era uma coisa que estava nos seus objetivos estratégicos. Peço para o próximo slide, por favor. Então, aqui, a gente começa a observar mais ou menos como o Irã
começou a conduzir entre o final, ali mais ou menos o início da década de 80, até os períodos contemporâneos, né, construir condições para produzir uma hegemonia local, uma mini hegemonia local, um fortalecimento local. Eles começam, em grande medida, não apenas a investir, como a gente vai falar daqui a pouco, em tecnologias de mísseis balísticos em drones, mas começam a criar uma estratégia de desmobilização do regime iraniano, regime israelense, e fundamentalmente tentando com isso expor todos os inimigos do seu próprio regime. Então eles começam a patrocinar boa parte daqueles grupos que a gente viu, né, no surgimento ali de Israel, começa a patrocinar principalmente os grupos armados. O Hezbollah recebe grande apoio financeiro e tecnológico e logístico iraniano. O Hamas o recebe também, a gente pode ver principalmente para o gráfico mais de lá, né, mais à direita. E eles chamam isso de eixo da resistência. É também chamado, né, de crescente xiita, que é justamente, se vocês observarem, é que está meio difícil de ver, mas está em amarelo. Olha só, não parece uma lua crescente, que é o símbolo também? É o crescente xiita, um arco de cercamento que vai culminar em cima de Israel, justamente produzindo uma força que abocanha Israel. Como nas principais estratégias militares, o cercamento e esse processo de fechamento é fundamental para contrapor e criar uma estratégia de expansão de poder sobre aquela localidade. E aí, com isso, a gente tem uma estratégia muito bem formada de Israel patrocinando, do Irã, patrocinando esses grupos. Quando não os grupos, patrocina direto o regime. Então a gente pode observar que parte desse eixo da resistência envolve o Iêmen e o apoio direto dos Huitis na região do Iêmen. Isso é mais contemporâneo, tá? Mas é um processo longo. O apoio do Hezbollah no sul do Líbano, o apoio de alguns grupos, né, como a Organização Ba'ath e mesmo outros grupos que estão dentro do Iraque. Na Síria era o apoio do regime do Bashar al-Assad. Então veja as peças que começaram a cair no tabuleiro hoje em dia e veja como, por exemplo, toda a contraposição do regime dos Estados Unidos de Israel contra o Irã é justamente uma derrubada do crescente, é justamente uma derrubada do eixo da resistência. Então o regime do Bashar al-Assad caiu e ele era extremamente estratégico para compor esse leque de fornecimento de materiais e de apoio logístico que chegaria até o sul do Líbano através do Hezbollah e chegaria até o Hamas e chegaria para outros grupos de desestabilização local. Esse apoio é trazido aqui em termos de gráfico de apoio logístico, apoio tecnológico e apoio financeiro a esses grupos. Então essa foi a estratégia iraniana de desmobilizar o regime israelense e de construir uma forma de chegar até esse regime de uma maneira direta. Uma segunda grande estratégia foi o quê? A modernização militar, que se dá principalmente nos anos 2000 em diante. O Irã tinha um arsenal bastante antigo, que datava do conflito entre Irã e Iraque, também um conflito patrocinado pelos Estados Unidos. Logo depois da derrubada do regime do Shah Reza Pahlavi, os Estados Unidos bancaram uma figura meio estranha na região para apoiar um conflito contra o Irã. Quem era essa figura? Saddam Hussein. Deram apoio militar, deram apoio logístico para o Saddam Hussein, e o Saddam Hussein fez o quê? Invadiu o Kuwait. Falou, ou seja, tem uma oportunidade aqui nas minhas mãos e vou invadir outro país. Gerou um quiprocó tremendo e provocou o início do conflito do Golfo Pérsico, que é a primeira incursão norte-americana no Oriente Médio. Tá bom? Com tropas, mobilização. Mas foi um enorme fiasco, um enorme fracasso, que a gente não vai discutir tão seriamente agora, mas pode chegar nisso nos comentários. Mas o importante aqui é a gente observar que, nesse momento, Irã está modernizando esse arsenal. Tá? Então, eles estão desenvolvendo, com o apoio da Rússia também, mísseis balísticos que têm uma enorme capacidade de atingir outros países. Então, não se trata de míssil balístico transcontinental, mas de médio e de longo alcance, que começam a ter acesso a essas ferramentas, começam a ter uma capacidade de mísseis de contra-ataque, né? Como é que eu posso dizer? Me fugiu o nome aqui, mas mísseis para derrubar outros mísseis. Terra-ar, que ajuda a proteger o território, também contra ataques vindos numa hipótese contra Israel. Começam a investir nas tropas, começam a colocar mais dinheiro, inclusive, na sua aeronáutica. Mas, principalmente, depois de uma série de incursões estadunidenses, olha só que louco que é, como é que é a vida, né?
por assim dizer. Depois de uma série de políticas de espionagem estadunidenses sobre o território iraniano, uns dos drones norte-americanos são abatidos. E quando esses drones são abatidos, era um Global Hawk, era um drone que voa numa altura gigantesca. Eles conseguem derrubar um Global Hawk, e esse Global Hawk eles começam a fazer uma engenharia reversa. E é dali que eles vão desenvolver o... Você pode pular para o próximo slide, por favor? Eu acho que é melhor até ir para o próximo já, que são os drones Shahed. Os drones Shahed, eles começam a ser desenvolvidos por Israel porque eles são drones diferentes. Eles não são plataformas de vigilância. Em outras palavras, eles não são um panóptico voador, igual os drones norte-americanos. Eles também não são iguais os drones norte-americanos, que são plataformas de armas. Você vigia e você dropa os mísseis a partir dessa plataforma de vigilância, mísseis de precisão. Eles são, muitas das vezes, drones suicidas. Ou seja, são drones que vão até uma localidade, não estão ali para vigiar nem nada, eles são drones que vão abater determinados alvos com relativa precisão, mas eles em si são os mísseis, mas acima de tudo eles são decoys, eles são iscas, são mísseis que são drones que são jogados, eles sobrevoam certas regiões, eles precisam ser abatidos, e muitas vezes Israel, no Iron Dome, joga uma série de mísseis para abater esses drones e acaba ficando a descoberto quando os mísseis de verdade começam a chegar até a região. Agora, acima de tudo, eles são tão baratos e tão fáceis de fazer que o Irã conseguiu treinar boa parte dos grupos do crescente xiita para operar e desenvolver esses drones. Esse fluxograma mostra um pouquinho como todo o conjunto de drones iranianos começou a estar nas mãos de grupos como os Houthis, o Hezbollah, o Kataib Hezbollah, que está no Iraque, né, no Hamas, e eles têm capacidade autônoma de desenvolver esses drones hoje. Eles não precisam mais de peças, não precisam mais de grana, não precisam mais de apoio direto do Irã. Eles capacitaram esses grupos para operar num nível tecnológico elevado. E isso mostra o modo pelo qual o Irã tem uma estratégia extremamente sólida para a desmobilização de Israel. Falo isso não com orgulho ou qualquer outra coisa, mas mostro como isso é parte de um conjunto bastante complexo que a gente chama de guerra. A gente tradicionalmente chama de guerra isso, né? A mídia chama de guerra, a guerra, mas esse conflito envolve uma série de ações diretas e de desmobilização que geram tensões permanentes, tá bom? Agora eu vou pedir para a gente ir para o slide seguinte, tá? Então vimos aqui um panorama que envolve tanto a situação de Israel quanto a situação do Irã. Mas falei ainda da estratégia do Irã para consolidar-se regionalmente como uma potência com capacidade de influência e, com isso, gabaritar o seu acesso privilegiado à proximidade com a China e a Rússia. Há um interesse, no limite, do Irã se figurar como uma região estratégica para que Rússia e China o entendam como uma posição estratégica-chave e também galgue uma proximidade, um protetorado junto a esses dois países. Então, parte dessa estratégia envolve um pouco essa questão. Agora, vamos cessar um pouco de falar do Irã e vamos falar do seguinte, olha, antes de falar, inclusive, da estratégia israelense na região. Essa região, ela é extremamente estratégica para os Estados Unidos, tá? Então, toda essa estratégia iraniana, ela tem como objetivo não apenas desmobilizar Israel, mas desmobilizar a presença estadunidense na região. Porque é amplamente conhecido, inclusive por um careca residente, né, morador de Mojimirim, que viveu sua vida em Campinas e hoje está em São Paulo. Se eu sei disso, os iranianos sabem muito melhor do que eu. Que quem está por trás de toda a ação israelense na região são os Estados Unidos. Agora, da onde vem esse ímpeto estadunidense em se envolver nos conflitos no Oriente Médio? Da onde vem o interesse estadunidense em desmobilizar o Irã? Por que para os Estados Unidos é fundamental desmobilizar o Irã? Isso faz parte de um negócio que a gente chama a grande estratégia norte-americana. Os Estados Unidos mobilizam uma estratégia de longo prazo. Apesar de ter uma série de estratégias pontuais que variam de governo a governo, eles possuem um grande eixo estratégico que data de longo prazo, que vai datar de décadas. E a grande estratégia estadunidense desenvolvida na década de 80 é justamente isso, está inclusive nos textos da Maria da Conceição Tavares, quando ela está falando da crise hegemônica do dólar, tá? No final da década de 70 e início da década de 80, quando ela vai falar da política do dólar forte. Né? Isso dialoga profundamente com a tentativa dos Estados Unidos de restabelecer a sua hegemonia local
e globalmente. No final da década de 70, os Estados Unidos estão começando a enfrentar uma crise hegemônica e vocês sabem disso. É o rito aqui do IA, né? Se fala bastante da crise que vem com o fim de Bretton Woods. Tá? Vocês acharam que vocês iam sair daqui sem ouvir Bretton Woods, né? Vão ouvir Bretton Woods, sim senhor. Crise de Bretton Woods, crise do petróleo, uma série de crises que colocam em xeque a hegemonia norte-americana. A inversão disso dá-se pelo abandono de Bretton Woods, a assunção de uma política do dólar forte, uma financiarização da economia norte-americana, mas o que se fala pouco é da hipermilitarização norte-americana global. E disso a Tavares estava bem atenta e uma série de outros autores e autoras estavam bem atentos. A retomada, a tentativa de retomada da hegemonia norte-americana, subordinando o Japão e a Alemanha e garantindo seu espaço na economia global, se dava também por uma militarização de vários espaços do globo. Dentre eles, e talvez o principal, se daria na região conhecida como Oriente Médio ou Ásia Ocidental. Por quê? Porque os grandes atores e autores que eu falei para vocês, como o Brzezinski e o Kissinger, e outros atores que compunham a geoestratégia norte-americana da década de 80, sacaram o seguinte: a detente está aí para ficar e há uma desmobilização em curso da União Soviética. A Rússia não é mais um grande problema para a gente. A Rússia não é mais um grande dilema para a gente. A Rússia é contornável. Basta a gente não ser besta e conseguir administrar bem, né, a proximidade com a Rússia. E esses dois autores vão provocar o seguinte argumento: a retomada da hegemonia norte-americana perpassa por uma série de receituários fundamentais. O primeiro, impedir o surgimento de qualquer grupo que contraponha os interesses dos Estados Unidos na região eurasiática. Como que a gente faz isso? Mantém a aliança da OTAN ativa, mantendo todo mundo próximo da gente, independente militarmente. Fizeram isso, não surgiu nenhuma potência desafiando os Estados Unidos na década de 90 e no início dos anos 2000 na Europa. Segundo receituário fundamental, impeça o surgimento de potências adversárias que possam surgir na região-chave da Eurásia. Qualquer potência desafiante. Esses dois viram e depois voltaram a ver de novo, não à toa o Kissinger lança depois de novo seu livro sobre a China, porque o velho sacou o quê? Que a China já era uma potência desafiante em ascensão. Então, fique de olho e contraponha economicamente a China, mas, acima de tudo, faça o seguinte: atrai a Rússia, prestem atenção, atrai a Rússia e China para a sua zona de influência, triangulando uma proximidade com eles, certo? Impeça a todo custo uma aliança entre Rússia e China. O que aconteceu? Né? Hoje, em dia, em 17 em diante, tem a chamada aliança, parceria sem limites entre a Rússia e a China. Né? Mas a gente já vai falar disso. Então, isso era um elemento chave para desmobilizar qualquer desafiante aos Estados Unidos naquele momento. E o terceiro receituário fundamental é balcanize o Oriente Médio. O que significa balcanizar? Desmobilize. Atue de maneira a desmobilizar aquela região. Por quê? Esse mapa, eu não vou ficar explicando ele aqui, mas ele é um mapa que deriva do livro A Grande Estratégia, do Zbigniew Brzezinski, que enxerga essa região agora como um novo pivô da geopolítica global. E ele é um novo pivô, no sentido pivô de dinamizar a economia, a política e a geopolítica global. Por quê? É uma região rica em petróleo, é uma região profundamente conturbada do ponto de vista político, é uma região que produziria múltiplas instabilidades e se algum tipo de tensão à hegemonia norte-americana pudesse surgir, ela surgiria a partir daquela região. Então, o que começa a acontecer? A China, de fato, é uma potência desafiante. E, de fato, a Rússia, numa parceria direta com a China, conseguem produzir uma vitalidade, um enfrentamento direto à estratégia norte-americana. Mas no meio disso tudo, tem aquela ponte que eu trouxe para vocês no primeiro slide aqui. Aquela ponte é fundamental para a estratégia chinesa, para a rota da seda, One Belt, One Road. É fundamental para a Rússia, em termos de um acesso ao mar e de uma capacidade de desmobilização de países na sua adjacência. E é fundamental para a estratégia norte-americana no sentido que o Irã ele produz uma controvérsia tremenda naquela região. Não à toa, quando a gente tem as primeiras incursões que começam a acontecer nessa região, elas começam a acontecer a partir do Iraque. Era um dos eixos fundamentais para essa estratégia.
o Brzezinski e o Kissinger eram contrários à política do George Bush pai de invadir o Iraque naquele momento. Mas, né, alguns dos Hawks que estavam no poder, os Falcões que estavam no poder, linha dura, veteranos da guerra do Vietnã, começaram a ficar na cabeça do George Bush pai para ocupar aquela região. E, de uma certa maneira, seria estratégico para os Estados Unidos manter um regime puppet no Iraque, de forma a poder não contrapor o regime israelense. Se vocês acham que o Irã contrapunha o regime israelense, vocês tinham que ver o que era o Saddam Hussein antagonizando com o governo israelense. Então, para manter a estabilidade, havia uma ideia de invadir o Iraque. Houve uma primeira tentativa com o objetivo de desmobilizar os arsenais iraquianos. Eles fracassam, e aí você tem a queima dos poços de petróleo. Você tem um filme fundamental para ver nessa época, que é O Soldado Anônimo, que conta um pouco esse regime fracassado da desestabilização ali. Mas você tem também uma série de políticas que começam a surgir a partir de então. Bush pai não consegue invadir plenamente o Iraque. Passa aí um interregno entre Bush pai e Bush filho. Bill Clinton está instrumentalizando a OTAN como uma forma de desestabilizar também a região, tá bom? E no governo Bush pai, depois dos atentados de 11 de setembro, se criam as condições discursivas para uma invasão no Afeganistão e no Iraque. Então ali passa a ter uma ocupação direta. Então os Estados Unidos fazem uma invasão desastrosa do Iraque, derrubam o regime iraquiano, nesse ponto eles são exitosos, e eles colocam o quê no lugar? Um regime puppet, um regime marionete, um regime que não consegue se sustentar. Só que nisso provoca uma imensa desestabilização na região que fortalece o regime iraniano. Esse regime é extremamente fortalecido por conta disso, porque começa a surgir uma série de grupos armados regionais que são instrumentalizados pelo Irã para combater, e mesmo pelos sírios para combater na região. Logo depois da invasão do Irã, do Iraque, há uma série de outras invasões num crescente de apoio. Você tem a desmobilização do regime do Hosni Mubarak no Egito. Você tem a desmobilização do regime do Muammar Gaddafi na Líbia. Você tem a desmobilização do regime do Bashar al-Assad na Síria. Então, todos esses países que antagonizavam com a presença dos Estados Unidos começam sumariamente a cair, seja depois da Primavera Árabe, seja com o apoio direto dos Estados Unidos ou com o apoio logístico interno dos Estados Unidos. Então, você começa a ter todo um regime de desmobilização dessa região. E o Irã se torna a bola da vez. O Irã é o único dos principais regimes na região que ainda antagonizavam os Estados Unidos. Todos os demais já tinham sido ou derrubados ou tinham sido, de uma certa maneira, desestabilizados pelos Estados Unidos. Isso faz parte de uma grande estratégia norte-americana, né? Desnuclearizar o Irã e desmobilizar o Irã dentro dessa estratégia deles, tá bom? Olha só, vou pedir o próximo slide. E aqui a gente começa a observar um pouquinho, né, dessa presença norte-americana na região. Isso aqui é olhando um pouquinho do governo Obama. Olha o entorno das bases estadunidenses na região. Estão vendo? Cada bolinha com a bandeirinha norte-americana. Isso é uma presença das bases. Presença da base significa apoio logístico, possibilidade de projeção de poder. Não preciso nem dizer que boa parte dessas bases foram atacadas pelos mísseis iranianos, pois isso faz parte da estratégia de reação iraniana a esses ataques, tá bom? Pois bem, eu vou pedir aí o próximo slide. Agora, o que começa a acontecer nesse momento, né? E a gente pode pular, eu acho que para o próximo já direto, tá? É isso. O que começa a acontecer a partir de então? Então, lá depois da desmobilização do regime, principalmente do Bashar al-Assad, sobrava pouco espaço para os Estados Unidos, aliás, mais espaço para os Estados Unidos produzir a desmobilização principal, que era do Irã. Os Estados Unidos nunca, e eu concordo muito com o Flávio aqui, não tinham uma intenção de invadir o Irã, nem no governo Bush, nem no governo Obama, nem no governo Trump 1, muito menos no governo Biden, e não havia uma intenção explícita, principalmente no início do governo Trump 2, de invadir o Irã. Na verdade, acima de tudo, o movimento MAGA, Make America Great Again, tinha como objetivo o isolacionismo estadunidense. Boa parte dos votantes, da turma que votou no Trump, era contrária, inclusive, de apoio logístico, militar e financeiro à Ucrânia. Por quê? Eles queriam um isolamento, uma offshore balance, um retorno à fortaleza norte-americana e um fechamento em relação a um conjunto de tensões globais. No entanto, os Estados Unidos tomam uma direção contrária e passam a produzir um apoio direto a Israel.
E esse apoio começa a ser construído há décadas. Então, Israel começa a levar adiante uma política de desmantelamento do chamado eixo da resistência. Isso aqui é uma das vezes que o Benjamin Netanyahu esteve, né, na Assembleia Geral das Nações Unidas, né, falando com o Mármore Verde das Nações Unidas, porque a galera tende a desocupar um pouco quando ele está presente lá. E falando um pouco dessa estratégia deles. As estratégias de Israel foram o hiperarmamentismo, o desenvolvimento, né, eles têm aparato nuclear, é uma grande controvérsia, mas de fato eles não negam, nem afirmam ter, mas é claro para todo mundo que eles têm isso. Eles constituem todo um arsenal de mísseis balísticos que tem uma capacidade de ataque e proeminência sobre grupos e uma série de países no seu entorno, e desenvolve uma capacidade de dissuasão protetiva, que é o Iron Dome. O Iron Dome, ele é tido discursivo, né, de que ele é uma ferramenta de proteção de Israel, mas na verdade ele figura como um aparato para garantir a proteção em caso de ataque. Então, em grande medida, isso dá uma vantagem estratégica para que Israel continue seus ataques. O grande problema, como o Flávio trouxe muito bem aqui, é que cada míssil disparado do Iron Dome custa em torno de 1 milhão. A gente está falando de um nível extremamente elevado. E um drone iraniano custa 20 mil, 30 mil. Então, olha a razão. Você usa um aparato de 1 milhão para bater uma coisa que custa 20 mil, 30 mil. Então, veja como isso tende a gerar uma tensão gigantesca. Uma outra estratégia israelense na região foi firmar o chamado Acordo de Abraão, os Acordos de Abraão, que data mais ou menos de 2020. Os Acordos de Abraão, você pode ir para o próximo slide, por favor? Eles tinham como objetivo produzir uma aliança regional de reconhecimento de Israel e de pedido de apoio a Israel. Então, esses acordos estavam em pleno desenvolvimento quando os ataques do Hamas acontecem, né, sobre o território israelense. E toda essa desmobilização que buscava apoio em vários dos regimes no entorno foi desmobilizada. E isso deixou eles a descoberto, produzindo um efeito de crise e maior instabilidade regional a Israel. O próximo slide, por favor. Uma outra estratégia levada a cabo por Israel foi a política de assassinatos extrajudiciais. Israel levou adiante uma estratégia que envolvia uma série de atentados, já que eles não podiam fazer um ataque direto ao Irã, eles fizeram uma série de assassinatos extrajudiciais, que envolviam mortes de civis, de pesquisadores, né, de cientistas, assassinaram cientistas iranianos, assassinaram generais iranianos, não só no território iraniano, mas também no território libanês, uma série de assassinatos que começaram a acontecer, além de uma série de sabotagens. Veja, por exemplo, né, o vírus Stuxnet, que foi jogado contra as facilities de enriquecimento de urânio, provocando desestabilizações na região. Eu vou pedir o próximo slide, por favor. E aí, o que a gente começa a observar na estratégia israelense? A estratégia israelense, ela tem como objetivo a desmobilização iraniana e, em grande medida, também a consolidação territorial israelense. O objetivo final, depois dos ataques de 7 de outubro de 23, não é só apenas produzir segurança local, mas há também um objetivo de expansionismo israelense declarado por uma série de ministros. Esse aqui é um dos ministros da Finança de Israel que declarou claramente que um dos objetivos era o expansionismo israelense para a região. E se vocês notarem, a chamada Grande Israel, que é o argumento que eles se utilizam, se expande para o território jordaniano e território sírio, formando ali quase como se fosse um triângulo invertido aqui. Agora note que quando isso aí é discurso é uma coisa, quando isso é visual é outra. Olha aqui o mapa que está impresso nesse culto, onde o ministro das Finanças israelense está discutindo, justamente já trazendo o simbolismo do expansionismo israelense manifesto, como um mapa, de uma maneira clara, em que se vislumbrava esse expansionismo israelense na região, né? Dentro dessas estratégias de desestabilização do Irã, vou pedir o próximo slide, isso aqui é apenas para consubstanciar a fala do Flávio, tá? Já estou aqui nos meus encerramentos, tá bom? Colocando um pouco essas estratégias contrapostas. Quando o Flávio fala que Israel participou ativamente das mobilizações que aconteceram no Irã, ali em janeiro, isso é totalmente declarado. Isso aqui é um tweet do Mossad, que vocês devem saber, né, que é a força secreta israelense, a CIA israelense, que opera em território estrangeiro, e eles têm uma conta no X que é em Farsi. Farsi é a língua falada no Irã.
Então eles têm uma conta que chega diretamente, fala diretamente com a população iraniana. E o que eles falam aqui, ó, vão para as ruas juntos, o momento é chegado, nós estamos com vocês, não apenas remotamente ou verbalmente, nós estamos com vocês também em campo. O que deixa claro, e eles afirmam, não somos nós que estamos falando isso. Isso não passa, não é teoria da conspiração ou qualquer outra coisa. Os caras afirmaram, declararam, estamos em território com vocês. Isso foi tuitado durante as manifestações, justamente provocando um insuflar do regime iraniano. Agora, o que a gente começa a observar aqui é que justamente, vou passar só 2 minutinhos aqui, tá? É importante, a gente tem 2 estratégias rolando, e o conflito não vem de agora. O conflito na qual Israel vai se desenvolvendo, se desenrolando, é sim pela sua existência, é pela sua permanência, pelo seu reconhecimento quanto Estado. No entanto, para firmar essa estratégia, eles se vinculam à estratégia norte-americana de expansionismo e de hegemonia local. E com isso, obriga Israel também a avançar numa política belicista. Agora, dentro desse entorno, Israel também tem uma tremenda influência sobre o território norte-americano, sobre a política norte-americana. Existe um grande autor das relações internacionais, vivo ainda, aliás, dotado de uma elegância, uma eloquência na fala, que é o John Mearsheimer. John Mearsheimer tem um livro que fala sobre o lobby israelense nos Estados Unidos, além de toda uma grande produção, e mostra como existe um grande anteparo e uma grande presença israelense na região. Isso pode ser lido hoje como uma aliança de extrema-direita que confabula a relação entre entre Israel e Estados Unidos. E nessa simbiose que se constrói, é muito interessante a gente ver como houve uma certa ludibriar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tinham no seu horizonte qualquer tipo de ataque ao Irã. No entanto, se mobilizaram para realizar um ataque totalmente contrário à política interna norte-americana. Não obstante, Trump vem perdendo cada vez mais prestígio junto à população. E não obstante, a gente observa que eles podem enfrentar uma derrota nas eleições agora que vão acontecer do Senado, do Congresso norte-americano, que acontecem agora em novembro, eu acho, não sei se era outubro ou novembro, justamente porque eles contrapuseram os interesses MAGA. E não à toa você tem uma série de atores internos nos Estados Unidos atacando Trump justamente por conta dessa mobilização. Acima de tudo, quando a gente observa um pouquinho esses ataques que estão acontecendo no Irã, tentando compreender eles, né, não é só que eles estão contrapondo e estão substanciando uma estratégia meramente política. Eu tenho defendido uma tese, tenho trabalhado, acabei de escrever um artigo a respeito da simbiose, ou melhor, da tutela das Big Tech junto à política norte-americana. Por quê? Boa parte do aparato de Estado norte-americano tem sido ocupado por membros das Big Techs estadunidenses. Dentre eles, não apenas as GAFAM que a gente conhece, mas também membros das empresas contemporâneas, como Cloud, que é a Anthropic, na verdade, né, de empresas como Anduril e Palantir, que são 2 empresas que produzem IA para serem utilizadas na guerra e nos conflitos, e utilizaram o Irã como um laboratório tremendo. Então a gente pode observar que essa grande conflito, na verdade, diz respeito um pouco ao Irã, mas a estratégia final é uma desmobilização regional que visa atender uma grande estratégia norte-americana que tem como objetivo, né, atingir no limite qualquer forma de aliança ou alinhamento ou proximidade entre China e Rússia, pois atacar o Irã é justamente desmobilizar a estratégia no Belt and Road, mas acima de tudo também desmobilizar estratégias militares russas naquela região, desmobilizando todo um quadro que era um terror se fosse constituído de uma maneira plenamente da década de 80. E o que a gente pode observar, e eu encerro por aqui, né, de tudo isso que está acontecendo, de todos os ataques. Concordo com o Flávio. Há agora uma política de não desmantelamento do Irã. O Irã sai fortalecido disso. Algumas das leituras, eu fiz um compilado aqui, né, de professores que escrevem para a Foreign Affairs, o Michael Fuchs, você tem Pete Salisbury, Robert Thompson, todos esses caras estão escrevendo muito, né, sobre a política de apoio, né, que no final das contas acaba acontecendo ao Irã. A burocracia iraniana se fortaleceu. A morte do Ayatollah Khamenei foi fundamental para você acelerar um processo de secularização, de uma certa maneira, do Irã, no sentido de fortalecimento da burocracia iraniana e dos militares, que já tinham um momento para expandir o seu poder sobre o governo interno no Irã. Agora, esses caras, isso expandiu um processo que demoraria décadas em pouco tempo. Acima de tudo,
você tem um problema tremendo que os Estados Unidos entraram, um novo quagmire, um novo labirinto, que eles se enfiaram como eles se enfiaram no Vietnã. O paralelo aqui é fundamental. Por quê? Agora que eles estão envolvidos nesse conflito, você expôs as fraquezas dos Estados Unidos. As bases norte-americanas estão enfraquecidas. E esse é um ponto-chave da estratégia iraniana. Quando a mídia fala, o Irã está bombardeando uma série de países que não estão na guerra. Não estão? Se a gente voltar, não precisa voltar, mas no slide que mostram as bases norte-americanas, o Irã está bombardeando justamente essas bases, e quando não está bombardeando essas bases, está bombardeando o data center, que é justamente para provocar tensões na presença tecnológica na região, está bombardeando o aeroporto, está bombardeando toda a infraestrutura que passa pela região da Ásia Ocidental, que é fundamental para os eixos de comunicação da economia global. Então, quando eles bombardeiam o aeroporto de Dubai, toda uma cadeia de fluxo de pessoas é interrompida. Quando você bombardeia essa região, você atenta contra os aliados norte-americanos, que estão botando pilha nos Estados Unidos para cessar fogo logo. Então entendem que quando você tem essa estratégia de globalização da guerra, ela envolve esses bombardeios no entorno. Não é à toa, faz parte da estratégia. E o segundo, talvez mais importante que a gente mais vê na mídia, é o bloqueio do Estreito de Hormuz, que quando o Flávio trouxe aqui, ele é curto pra caramba. Em algumas regiões você anda com um joelho até, o que mostra que é bem pequena a região. E o bloqueio se dá de forma rudimentar. São minas marítimas, são barcos rápidos que vão acossar os navios na região. Os caras conseguem, com pouco custo, produzir um custo tremendo para o mundo. E aí eu peço o próximo slide para encerrar. Um custo tremendo para o mundo. Todo bloqueio está causando uma tensão tremenda. E a estratégia é justamente essa, de produzir um efeito de tensão global a tal ponto que a pressão sobre os Estados Unidos para abandonarem o conflito é tremenda. E isso tudo está provocando uma série de efeitos. Internamente nos Estados Unidos, desmobilização política contra o governo Trump, uma crise da ordem global baseada em regras, está em xeque justamente por conta disso. Um movimento de apoio à extrema-direita que provoca uma crise nos Estados Unidos também está em curso por conta disso. Veja os efeitos sobre o Brasil, é uma pressão inflacionária tremenda e um risco tremendo disso capitanear os discursos internamente aqui por conta de inflação e mobilizar a extrema-direita também. Então tudo isso está provocando um custo tremendo sobre o globo, botando em xeque justamente a presença norte-americana. Se os iranianos não conseguem combater diretamente os Estados Unidos, eles provocam uma globalização e geram uma pressão inteira sobre os Estados Unidos, uma pressão global para que eles se desmobilizem a sua presença ali. Então esse quagmire que eles estão enfiados está provocando uma série de tensões internas. E uma das principais, e eu encerro por aqui, é justamente a necessidade de Washington se acoplar a um regime extremamente nefasto e genocida como o de Netanyahu. Isso tem provocado inúmeras crises e tensões internas nos Estados Unidos. Olhem o que aconteceu no ano passado e ano retrasado. Uma série de prisões arbitrárias que começaram a acontecer nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia, por exemplo, justamente daqueles que estavam protestando contra a política genocida israelense e contra o apoio estadunidense ao genocídio, o apoio norte-americano ao genocídio. E justamente isso começou a produzir uma série de tensões, prisões e uma série de políticas de violência. Isso tudo está colocando em xeque os Estados Unidos e está provocando uma série de efeitos globais que precisam ser mensurados. Em suma, o que eu quis dizer aqui era mostrar que a estratégia norte-americana vai para além do Irã e envolve uma tentativa de desmobilização de outros grupos. Mas o Irã é uma política e uma organização sólida, estatal sólida, que tem tentado reagir a toda essa movimentação. Israel faz parte desse jogo e tem um papel ativo na influência norte-americana para a permanência no conflito. Mas nos resta saber até que ponto vai ser possível manter esse apoio constante ao conflito e até que ponto as eleições agora que vão acontecer vão dar aval para Trump continuar ou não nesse conflito contemporaneamente. Bom, gente, acho que a gente pode partir para a discussão. Passei aqui 8 minutos regulares na minha fala, mas agradeço aqui a possibilidade de falar com vocês. Muito obrigada, professor. Bom, gente, a gente vai abrir para perguntas.